Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu. Trago aqui convidados empreendedores com história de sucesso para inspirar vocês que estão nessa jornada, independente do ponto que você tá, com certeza tem muito valor para você aqui. E antes, de começar a apresentar esse convidado ilustríssimo que eu tenho aqui na minha frente, vou apresentar como de praxe nossos patrocinadores. Então agradecer a Edens, A Edens é uma agência de marketing de performance, então se o seu negócio precisa alavancar as vendas através de um canal digital, conte com a gente usa de algumas plataformas como Google Ads, Facebook Ads, para fazer o seu negócio crescer. Então se for o momento do seu negócio, deixa aqui o contato que a gente entra em contato com você. E é isso aí. E agora, deixa eu apresentar o convidado mais que especial. Roberto, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Obrigado por estar aqui contigo. É um gosto enorme. Boa. Choca. Esse cara é assim, cara. Ele já chega cheio de energia. Robertão, quem é o Roberto Cortez? Olha, quem é o Roberto Cortez? Então, Roberto Cortez, antes do profissional, é pai, marido. Estou quase a ser pai da minha segunda menina. Então, eu trabalho com marketing digital e é por aí que a maioria das pessoas me conhecem. Trabalho com o mercado de marketing digital desde 2012, que começou de uma forma... Começou pela paixão, sabes? Eu não estudei marketing, eu não sei como é que está lá o ensino no Brasil, mas do género, eu estudei relações internacionais, que nada tem a ver com esta parte aqui da criatividade e do marketing, não é? Estudei relações internacionais, mas desde miúdo sempre fui bastante geek, computadores e tal, de fazer, de criar site, criar blog. Você tem meio cara de nerd AdSense. mesmo. É nerdzinho mesmo. Vou assumir isso como elogio. Esse é o elogio. E então o meu primeiro emprego foi pela paixão. Foi através de um vídeo no YouTube. Eu consegui um primeiro emprego na República Checa. Ou Tcheca. Imagina existir uma república só de Checa. Já viu esse TikTok? Não. Nunca vi, depois eu vou te mandar. Mas pode continuar, E bora, do género, eu estudei relações internacionais, nada a ver com esta parte criativa do marketing e fui parar à República Checa por um vídeo que eu postei no YouTube. Como assim? Pela minha nerdice. Olha, fiz um vídeo criativo. Ok. Esse vídeo criativo na altura, imagina, na altura em 2012, aliás o vídeo foi postado em 2011. Em 2011 as redes que existiam para divulgação eram muito Facebook, então já existiam alguns grupos, na altura era grupos. Okay. Na altura os grupos do Facebook tinham tipo centenas de milhares de pessoas, depois os grupos migraram para páginas, não sei se te lembras disso. Sim, mas na altura é quando mais ou menos? Só para a 2011, galera ter... 2011. 2011? Sim. Boa. Antes de haver as páginas do Facebook... Sim, tinha comunidade. Havia só os perfis, havia as comunidades, havia os grupos. Okay. Então os grupos eram bastante populares, não é? E havia esses grupos do tá bonito, do tá fixe, do tá assim, tá assado. É tipo o Orkut, não sei se você lembra do Orkut. Isso, lembro, mas a gente não usava cá, não é? Mas lembro. Ok. Mas do género, e eu mandei para algumas pessoas o vídeo criativo que eu fiz, e tal, aqui um jovem recém-licenciado que procura emprego e tal, estou aqui à procura da minha primeira oportunidade e não sei o quê, fiz este vídeo, se vocês acharem interessante e divulgarem aí no vosso grupo, ótimo. E alguns divulgaram, que o vídeo em 7 dias ele teve 20 mil visualizações e até então viralizou. O que é que aconteceu? Eu até então andava à procura de emprego, tipo spamava, literalmente, eu spamava caixas de correio de todos os hotéis de Portugal, Espanha, México. Isso porque você ainda estava na lógica das relações internacionais. Eu spamava, eu tentava emprego em tudo e mais algum lado, tá? E a coisa não pintava, até que eu fiz então um vídeo criativo, divulguei esse vídeo criativo junto destes grupos lá do Facebook e tal, aquilo é grupos de memes e não sei o quê, mas tinham audiência. E eles partilharam o meu vídeo como um vídeo interessante de um jovem a pedir emprego de uma forma diferente e criativa. O vídeo viralizou, teve 20 mil views em 7 dias e eu recebi 3 propostas de emprego graças a esse vídeo. E você acha que é possível a gente encontrar esse vídeo? Ou não? E esse vídeo está no YouTube. Tá no no vídeo YouTube? mais antigo do meu canal do YouTube. Mentira. Está lá, é verdade. Ô, produtor, dá pra gente, só pra ilustrar aqui esse momento da vida do Roberto, porque a gente acha importante fazer sempre esse... essa cronologia. Que vergonha! Vou mexer no meu passado. Não, com certeza pior do que... Vai o do último, que o vai nos vídeos, é o último, é o mais antigo de mais todos. antigo. Olha só que homem sério e, e profissional. Eu agora sou pai de família. O pessoal já tá vendo então agora. Então olha só como o cara é um profissional, de sucesso hoje, um empreendedor de sucesso. Fazer um bom scroll aí que tem vídeo. Não, Rodrigo, você tem que ir lá no mais antigo, lá em cima. É o primeiro. Aí, ó. Essa opção? Ih, caramba. Olha, faz o seguinte, procura Roberto, que já está lá em cima, e procura o jogo empresarial. Eu tô doido pra ver esse vídeo. Eu nunca faço isso, mas eu tô doido pra ver esse vídeo. Olha, tá aí. Tem 22 mil, tá a ver? Olha, ele teve 20 mil viral na primeira semana. Que e depois isso? estes 2 mil foi nos últimos 11 anos. Foi bem distribuído. O objetivo cumprido, não é? É esse primeiro mesmo. Mano, mas o vídeo está... Eu nem inglês sabia, portanto ele tem tradução em inglês e está horrível. É Google Translate. Let's play a game. Vamos ver. Vamos lá, bora lá.
A tradução está horrível, gente. Não me censurem porque foi Google Translator. Não, tá tranquilo. E tem até uma musiquinha no meio. Eu vou-te explicar porque é que está a preto e branco, queres? Pode, vai dando contexto. A câmera era uma merda, a luz era uma merda. Não tinha tripé, como vocês estão a ver a tremer todo. Não, tá muito fixe, cara. Mas Muito se eu criativo. não te disser isto, tu achas que é tudo parte do enredo. Não, câmera cinzenta e tal, porque depois eu no final eu dou cor. Ah, ok. Não, mas tá muito Mas eu não fixe. tinha tripé, não tinha câmera boa, não tinha luz, não tinha nada. Tive uma ideia. E foi lá e implementou. Uma tarde aborrecida em casa. Então a ideia aqui, é pegar em pessoas, por exemplo, Kellogg's, não é? E vou lá buscar o menão ali do Mas Kellogg's. como é que você arrumou esses cardzinhos? Imagina, são cartas normais, cartas de jogar. Sim, que você foi lá e colou coisa. Exatamente. Eu fui ao Google, Não, imprimi pô, os logos. eu no lugar dele te contratava também, só pelo trabalho que você teve de fazer isso. Velho. Que isso? Primeiro eu fiz o trabalho de ir ao Google e procurar empresas mais influentes do mundo. Boa, Saquei boa. uma lista. E tem algum momento que você fica, tipo, você falando? Isso. Tá não, adianta- não, falando não. Mas Não? eu tenho uma ideia que tem uma altura que apareço eu. Mas não quero cortar aqui o Tá, então suspense vamos do ver, vídeo, então tá? vamos ver. No nosso Então aqui a dia a dia. narrativa é, todas as empresas têm o seu criativo. Ok. Né? Que mudaram o nosso dia-a-dia, o Siemens, a forma como nós comunicamos, a forma como nós interagimos, a forma como nós socializamos, a forma como nós vivemos. Infelizmente alguns já partiram. Mas nascem outros, olha o um aqui homem- na minha frente, ó. É Ó, isso, até ó. era um bom gancho esse, mas Viu? nascem outros. É. O Walt Disney, o Steve Jobs, era recente na altura, o Steve Jobs. E outros continuam a mudar o nosso dia-a-dia. Pronto, aí vou buscar Facebook. Ah, vai buscar que na o altura aí- Zuckerberg. Na altura ele tinha aquela idade, possivelmente. Era um menino. Tal. E qual é a ideia aqui? No final ficam duas cartas. Tu já estás a ver? Você é empresa! Não, sério, não. Vamos, produtor, vamos bater palma pra esse cara. Puta, a gente nunca teve que aplaudir alguém aqui, é a primeira vez. Ó, realmente. sobram duas cartas. Sobram duas, será o que é, hein, audiência? Então eu ponho a tua empresa, your company. Não, ele botou a sua empresa, ele não botou o nome da empresa que ele queria entrar, não, porque servia pra qualquer. Não, exatamente, essa é a lógica. E depois ali, ó, a minha melhor camisa. Foto Meu na Deus! discoteca. Foto na discoteca. Não, como é que a gente não mostrou isso no círculo aí? Não sei. Que Isto aqui é um isso? tesourinho escondido no meu YouTube. Então, No, you found me. Não, sério. que a lógica é que todas as empresas precisam do seu criativo, então tu Não, encontraste. você tem o sucesso que merece, cara. Porra, já desde cedo. Ó, o site no Wix era o que dava, não tinha dinheiro para domínio. Tá bom. Exato, era o começo, Cada um começa como pode. Brutal. Obrigado, produtor. Obrigado por compartilhar O Gmail- tamanho ouro com a O gente. Gmail ainda é meu aí, ó. Vocês É, podem gente, mandar pode e-mail, tá mandar tudo bom. e-mails aí que fazendo um vídeo pra Mas ele é- contratar vocês. Mas ó, foi interessante porque, imagina, na altura eu não tinha a mínima ideia que este vídeo podia mudar completamente a minha vida e o meu jogo. Mas tipo, virou completamente. E por que você acha que mudou sua vida o vídeo? Foi a experiência que você teve na empresa que depois direcionou sua vida? Foi tudo. Foi primeiro pela proporcionar a oportunidade que eu acho que jamais a teria, né? Porque eu estudei Relações Internacionais, eu vinha das letras, eu não tinha um portfólio. Sei lá, se eu quisesse trabalhar naquela empresa lá na República Checa, nunca teria como lá chegar, não é? Então imagina, quando o vídeo ganha escala, a pessoa que estava lá nos recursos humanos da República Checa, ela era portuguesa e ela precisavam de alguém criativo que falasse português, porque eles trabalhavam muito com o mercado brasileiro. A Webnode é muito conhecida no Brasil também, então tinha um mercado gigantesco lá no Brasil. E quando eu digo que o vídeo mudou a minha vida, foi por me abrir uma oportunidade. Imagina, eu spamava mesmo, do género, mandava muito CV, todas as semanas mandava muito CV, e ninguém queria saber. Porquê? Pela forma como eu me apresentava, era pouco interessante. As empresas pensavam assim, tipo... Era o padrão, é como todo mundo se É, apresenta. super padrão mesmo, super padrão. E não funcionava. Então eu achava que era uma questão estatística. Se eu enviar 1 milhão de CVs, não, vai ter alguém no mundo com 1 milhão de CVs me vai dar uma oportunidade. E não é. Não era essa a lógica. A lógica estava totalmente errada. E quando eu virei o jogo de... Em vez de ser eu a correr atrás das empresas, pá, vou fazer qualquer coisa aqui. E esse vídeo chegou até a empresa, não era E propriamente esse vídeo você chegou enviou lá. pra essa empresa. Não, eu não enviei para ninguém. Eu só enviei para os grupos do Facebook e eles espalharam e através daí começou a chover contactos na minha caixa, na minha inbox, dizer, olha, eu gostava de te entrevistar, bora lá trabalhar. E queres que eu te conte mais aqui uma coisa mais engraçada sobre isto? Como, pá, há pessoas que têm uma luzinha na vida, sabes? Eu acho que tive uma luzinha nesse momento também. Que é, chegou o e-mail escrito em inglês. E, man, o meu inglês... não era péssimo, era porque para ser péssimo tu tinhas que fazer alguma coisa, não é? Era pior do que Era péssimo. pior do que péssimo. Era terrível. E quando o e-mail cai na minha inbox, eu abro e eu, spam. Eu dei lá no spam. Só que eu dei assim uma lida assim muito rápida, sabes, no e-mail, e meti no spam. Spam. Inglês. Essas coisas em inglês. Príncipe da Nigéria, deve ser aqui um príncipe da Nigéria. Spam. Pá, mas houve uma luz qualquer em mim que quando eu me fui deitar, isso foi à noite, quando eu me fui deitar,
eu estava, não sei, estava a pensar na minha vida, não sei, na miséria que eu estava, há 6 meses à procura de emprego, e houve alguma coisa que eu disse assim, aquele spam tinha o meu nome, e normalmente o spam não tem o nome. Não é? Normalmente não tem o nome. Claro. Vem em inglês e vem com lá com Príncipe da tralha. Nigéria e não tem ninguém Mas não explica. tem nome. E eu assim, o spam tinha o meu nome. Porquê que o spam tinha o meu nome? Exato. Deixa ver. Fui lá, removi, estava lá no lixo, na lixeira, puxei Google Translator e percebi que aquilo era uma oferta de emprego. E mesmo assim eu não estava relutante. Será que é mesmo? Ou é spam? Olha, vou candidatar. E respondi. Google Translator, inglês, deve ter ficado e depois ótimo. depois veio a resposta de volta e eu percebi, não, isto parece ser sério. Bora fazer a entrevista. Qual foi a minha sorte? Na entrevista. Imagino, eu posso me envergonhar? Posso me envergonhar aqui? Não, dois deixa eu te dar um minutos? Meu Deus. contexto que vai te dar a total possibilidade de vergonhar. Quando eu cheguei aqui, eu candidatei pra ISEC. Conhece a ISEC? É programa de voluntariado. Certo? Eu não sabia um caralho de inglês também. E aí eu decorei o texto pra falar. Man, nem fizeste pior que eu. Quer dizer, não, eu fiz pior que tu. Não, pensa num... Eu tenho esse vídeo também. Depois eu vou mostrar aqui também. Tens esse vídeo? Pra ficar no mesmo nível que... Por favor, Pra ficar no também. mesmo nível. Mas olha pode falar, o que é pode que dar eu fiz. contexto. O meu inglês era péssimo. Sim. Não, mas mesmo péssimo. O que é que eu fiz então? Na altura, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo, ainda estava ali com os amigos da faculdade e tal. Eu tive a péssima ideia de convidar os meus amigos da faculdade, juntos, imagina, lá numa sala, fomos para a casa de um deles, juntei-os, tipo, estava aqui o computador na minha frente, eles estavam todos por trás lá do computador para a webcam não apanhar, e então eles estavam a ouvir a conversa e eles diziam-me e eu repetia. Tá? E você acha que a mulher não te ouvia, não? Não, eu pensava que ela podia não ouvir, mas a questão nem foi essa. É que eles mexiam só com a boca. Estás a ver? Aí você ficava tentando imitar o que eles falavam. Eu tentava perceber o que é que eles me estavam a dizer e foi muito mal. Então houve uma pergunta em concreto, tipo, toda a gente na sala... Não, você foi pior do que eu nunca vi isso. Não, pior, houve uma pergunta na sala que toda a gente começou-se a rir. E ela percebeu que ali tinha gente e eu já te explico como é que foi. E ela era portuguesa. Ela era portuguesa, mas eu não sabia. Porque o nome dela é Michelle, com 2 L's. Sabes? Michelle não é um nome típico. Sim, claro. Só que ela é descendente de português e pronto, era portuguesa. Mas eu não sabia. Então imagina. Há uma pergunta que ela me faz, que ela perguntou, então o que é que tu fizeste em inglês, não é? Nos últimos tempos. Eu tinha acabado de fazer uma viagem com amigos para Barcelona. Eu, Barcelona, travel, oh, very nice, very nice. E depois eu assim para os meus amigos, como que é, tipo, ajudem-me, não é? E algum me diz qualquer coisa e eu não percebo o que ele disse e eu... I meet the night. Mano, eu disse meet the night. Que é isso, meet the night? O que é que foste fazer para Barcelona? Eu I meet the night. E toda a gente na sala começa a rir, tipo, tipo, meet the night. Não, ainda hoje meus amigos me brincam com essa situação. Meet the night. Meet the night. E ela diz assim, eu estou a ficar corado, estou-me aqui a envergonhar. E ela diz assim, Roberto, em português, é melhor falar português, não é? E a minha reação foi, tu és portuguesa, já podias ter dito. Você quase ter um filho para falar inglês e a mulher. Ô Roberto, porra. E eu não sei como é que eu fui contratado para aquela empresa. Eu pensei assim, alguma coisa virou em mim ou estavam mesmo muito necessitados em ter alguém lá. Mas ela viu alguma coisa em mim e a parte boa foi que eu, das relações internacionais, eu tinha estudado espanhol. Boa. E a chefe com quem eu ia trabalhar, ela é checa. Mas o marido era espanhol, ela era fluente em espanhol. Então ela pensou assim, percebi que estou em inglês, inglês não é por aí. complicado e tal. Mas olha, a parte boa é que a chefe de equipa, ela fala espanhol. Tu falas bem espanhol? Eu, sim, espanhol. Pero hablo tengo muy mucha bien. confianza. En espanhol podremos hablar muchísimo. Sim. E então foi assim. Meu Deus. E foi passado um mês, eu estava na República Checa com 20 graus negativos. Para ser feliz, e fui muito feliz. E lá, quando eu digo que mudou a minha vida, o facto de entrar nessa empresa... Você deve ter amadurecido muito lá, hein? Muito. 200 anos em 2. Foi muito mesmo. Eu era menino de mamã, de casa, tive que ir para um país diferente onde eu não sabia a língua, eu não sabia inglês, eu não levava dinheiro, eu não tinha dinheiro. Tive que me virar. Os primeiros 6 meses eu vivi num bairro social. Quando digo num bairro social... E onde você morou na República Tcheca? Em Brno, que é a segunda cidade lá. Segunda cidade principal, Eu lembro uma vez que eu ia para almoçar fora e vou sair de casa, ouço tiros. Eu vivia num bairro mesmo. Eu se calhar hoje não estou com muita fome. Mas enfim, mas foi ótimo. E quando eu digo que ter entrado naquela empresa mudou mesmo a minha vida, foi pela oportunidade que eu percebi naquele ano, em 2012, o poder dos anúncios. Foi ali que eu percebi que nessa época, imagina,
Eu estudava sobre Google AdSense, eu estudava sobre blogging, eu estudava sobre redes sociais. Você estava nas relações internacionais, mas já estudava, já fuçava o marketing por você mesmo. Mas eu nunca tinha tido o contacto com os anúncios e o poder que os anúncios podiam ter numa empresa. Não tinha essa perspectiva quando lá entrei. E quando eu percebo na empresa que a gasolina, o que metia dinheiro dentro de portas, era aquela equipa que geria uma coisa estranha chamada Google AdWords, e quando eu fui estudar sobre aquilo pensei, não, espera aí, eles escolhem as palavras, as pessoas que estão em qualquer lado do mundo procuram por criar site, aparece o anúncio, a pessoa cria o site e depois eles monetizam, não é? Portanto, o modelo freemium é free, mas até um ponto e depois passa a ser, não é? Passa a ser pago. Assim, você começou a entender o jogo. Isto é uma máquina de fazer dinheiro. Se eu dominar esta máquina aqui, se eu for bom a estudar esta aqui do Google AdWords, eu quando for para Portugal, eu posso bater à porta das empresas e dizer que eu sei uma forma na internet de eles conseguirem encontrar clientes, desde que eles investam em mim, investam na máquina, e sou eu que vou fazer a gestão dessa máquina. Então foi nessa altura aí que isto para mim foi tudo uma novidade, que eu não tinha isto nos meus horizontes daquilo que era a internet, aquilo que era o marketing digital. Brutal. Então percebi que aquilo era uma regra de 3 simples. Quanto mais dinheiro tu investis aqui, mais dinheiro sai do lado de lá. Exatamente. Então foi logo desde 2012 que eu comecei a trabalhar com o marketing de performance e apaixonei-me pela área completamente, que ainda hoje é a minha área de paixão. Tenho uma agência de marketing digital também na área da performance e é isso que eu quero, é isso que eu gosto. É uma máquina de fazer dinheiro, como nós sabemos, não é? Exatamente. Felizmente hoje é mais fácil nós falarmos, temos esta conversa. Sim, mas as pessoas já têm um nível de consciência maior. Há 10 anos ninguém... Há 11 anos atrás, quando eu falava sobre isto, de fazer anúncios no Google. O Google não é grátis. Assim, tem uma dualidade, né? Porque a primeira parte é a capacidade de ser também ser quase que o early adopter ali, aparecer primeiro, trazer os clientes para isso e surfar a onda. Agora o nível de consciência já tá maior, mas a competição também já tá maior. Mas olha, eu revi muito na sua história, porque o meu caso é parecido no sentido, até do inglês também, mas foi de ter a primeira oportunidade fora, que no caso foi de uma empresa da Suíça, que o CEO era brasileiro. Então meu primeiro contato, na hora que ele tava querendo contratar um estagiário, foi comigo. Correu bem. E aí correu bem, e depois quando eu entrei, ele mandou eu falar inglês com a equipe toda, e aí que... Mas é quando a gente se põe em dificuldade, é quando a gente aprende. Eu aprendi. Exato, eu aprendi também. Eu Quando para ter ele... amigos precisei de aprender. Exato, e quando ele me pôs para apresentar toda semana o relatório, a parte de pesquisa de produto, eu aprendi inglês, porque eu ficava a semana toda estudando para melhorar a minha pronúncia, para melhorar a minha apresentação, e foi quando eu aprendi inglês, e depois mudei para Alemanha e trabalhei de lá, mas me revi muito na sua história porque foi exatamente igual. Eu entrei numa empresa de pessoas estrangeiras, sem falar inglês, me adaptei, aprendi, foi onde eu conheci, não onde eu conheci performance, eu conheci o mercado digital, conhecia e já estudava muito. Na época eu tinha pedido para um primo meu que trabalhava na área, eu tinha pedido a indicação do curso e comecei a fazer fórmula de lançamento do Érico Rocha. Na minha época não havia nada disso. Meu. Exato, isso foi 2018. 2018 foi quando eu vim para Portugal, eu tinha 19 para 20. 2018 você já estava maduraço na performance. Eu já estava muito maduro na performance. Exato, mas o que aconteceu? Quando eu fui para a empresa, eles investiam 2 milhões por mês, euros. Eles vendiam, eles vendiam no Japão, eles vendiam nos mercados ricos da Europa, na América, 2 milhões. Então eu vi uma equipe de sul-africanos, que era a maior parte da equipe de performance, e ele me colocou, depois da parte de produto, para estagiar em performance. E aí eu vi os caras, Roberto, testando sequência, tipo, 5 variações de thumbnail, 5 variações de headline, 5 variações de público. Eles subiam tudo pelo Excel. Era uma máquina, mano. Era coisa assim. Até hoje eu nunca vi esse um tipo processo. De oportunidades é incrível para nós. E foi lá. Primeiro foi lá que eu aprendi pra caramba, e depois quando eu empreendi na primeira vez no e-commerce que acelerou isso. Mas quando eu vi isso acontecer na prática, eu falei que isso aqui é o mundo. E foi esse mesmo cair a ficha que você teve. E quando nós temos a possibilidade de ter acesso a esse tipo de informação, não é? Quando nós trabalhamos por conta de outrem, eu nessa época não tinha muito essa noção. A gente trabalhava porque, assim, olha, eu gosto daquilo que faço, gosto do trabalho que faço, gosto de trabalhar com performance, está tudo certo, mas eu não via oportunidade maior além do salário que eu recebia. E a oportunidade maior além do salário que nós recebemos quando temos este tipo de oportunidades em trabalhar em projetos extremamente maduros, projetos de escala, esta leca com que nós ficamos depois para o resto da nossa vida. Sabes, tu fazes essa gestão de tráfego de 2 milhões por mês, amigo, isso é pôr-te anos de luz. Acelerou o meu conhecimento de performance. Porque às vezes o cara também, igual, você começou cedo e teve a oportunidade também de trabalhar por conta de outrem e de fazer muitos testes. Mas eu ter visto um sistema que geria 2 milhões por mês acelerou em 5 anos o meu aprendizado em performance. Porque é muito budget para testar.
Entendeu? Então foi o sentimento que eu fiquei também. E me conta uma história, assim, que uma vez eu já ouvi você falar, uma questão do Google, que você fez uma entrevista, me corrija se eu estiver errado. Só que você tinha uma veia muito empreendedora para eles, né? Você chegou até a final. Se você puder contar um pouco dessa história, porque você tocou 2 pontos muito interessantes da minha perspectiva. O primeiro é a possibilidade de trabalhar por conta de outrem como algo positivo a fim de você ganhar aprendizado antes de empreender. E o segundo é essa ideia de que você tinha uma veia empreendedora e chegou um momento onde você falou assim, agora eu vou seguir outro caminho. Sim. E eu queria entender qual foi esse momento e também essa história do Google aí. Em 2017, final de 2016, tive... imagina, para quem trabalha com performance, o sonho de qualquer pessoa que trabalha com performance é um dia poder trabalhar num Google ou no Meta, não é? Não tem como. E eu já tinha alguns amigos que trabalhavam no Google, então, é o meu sonho. Tenho que trabalhar na Google, eu adoro isto, adoro o produto. Eu já ensinava sobre o produto na altura, já dava aulas de Google AdWords na altura. E quero mesmo trabalhar no produto. Ou abri uma vaga para Portugal, para um gestor de contas dentro do Google AdWords. Só que quando abro uma vaga na Google, são mais de 1000 pessoas que se candidatam, sabes? Sempre. Existe até um estudo interessante, uma estatística interessante que eles lá comentam, que é mais fácil tu entrares em Harvard do que no Google, porque percentualmente é terrível, não é? E eu naquela de, é difícil, mas eu vou. Se há gajo em Portugal, não é? No vinho, com o ego inflamado, de estar a gerir muito dinheiro e a fazer muita coisa, eu pensei assim, não, se há gajo em Portugal que mexe no Google AdWords, sou eu. Eu estou todos os dias ali no terreno, eu percebo, eu domino o produto. Então bora, vou conseguir chegar lá. Preparei-me de uma forma insana mesmo para todas as entrevistas. Eu entrevistei gente da Google, amigos meus, e depois que me passaram para outras pessoas que estavam dentro da Google, eu entrevistei-os para perceber o processo de recrutamento todo. Boa. Eu tive, mapeei para umas 50 possíveis perguntas que me podiam ter feito. Mapeei, eu tinha os meus bullet points todos, que é que eu queria falar nas entrevistas. Foram umas 5 ou 6 entrevistas no telefone, estás a ver? E para essas entrevistas, eu brilhei. Mas vou-te dizer, nunca tinha preparado tão bem na minha vida para alguma coisa, porque eu sabia que ia estar a concorrer contra 1000 pessoas, e para tu destacar no meio de 1000 pessoas, tu tens que te preparar. Então, eu tinha certas coisas que eu queria encaixar lá no meu script, no que eu tinha que dizer naquela entrevista. Eu tenho que falar sobre isto aqui. Ora, como? Tenho que aproveitar qual é a melhor pergunta que eu consigo puxar o gancho para eu brilhar com isto aqui, com estes bullet points. Sabes, tu perguntas-me sobre se eu gosto do microfone, e eu daqui para acolá eu já te estou a falar sobre a experiência de uma live. Entendes? Eu vou arranjar o gancho. E arranjei o gancho. E basicamente nas entrevistas todas eu senti mesmo que fechava a entrevista e dizia assim para mim, passei. Está feito, bora. Venha à próxima, pode vir a próxima. Estava na confiança mesmo. Preparei-me de uma forma insana. E conclusão. Passei essas 5, 6 entrevistas. Final. Roberto, foste selecionado para a final. Entre ti e outra pessoa vai ficar a vaga. Para as entrevistas de telefone eu scriptei tudo. Eu estava não tinha como Você tinha o framework da entrevista. Tudo. Tinha ali tudo uma piadinha à minha frente, não tinha como falhar. Para a entrevista final eu pensei assim, eu posso fazer o mesmo, eu posso me preparar desta mesma forma, e eu tinha tudo aquilo na minha cabeça, todos os scripts, todas as respostas que eu sei que se eu as desse eu ganhava. Eu passaria, mesmo na final, eu sabia disso, só que eu pensei assim, vale a pena eu ensinar uma coisa ou dar uma resposta que eu sei que é o outro que quer ouvir e não a resposta que eu mais acredito? Vale a pena depois eu ficar num emprego e depois não haver aqui um match sobre aquilo que esperam de mim e aquilo que eu sou? Vale a pena? E eu nesse dia decidi, o meu sonho é trabalhar aqui e eu acredito muito nisto. Se tiver que ser se não tiver que ser, não é. Então eu pensei assim, olha, não vou levar script nenhum para a final. Eu tenho um problema, não sei se é bom, se é mau, mas acho que dá mais para o torto, que sou muito impulsivo. Agora tem um processo de entrevista muito interessante, que é dão-te tempo para responder. O que é estranho, porque imagina, estou eu e tu aqui a falar, eu sou entrevistador, e eu faço-te uma pergunta e eles dizem assim, João, está à vontade, tens aí o papel, a caneta, podes escrever, podes pensar no que me vais dizer, mas pensa bem, porque quando abres a boca é a tua resposta final. Então, tu podes estar, põe uma pressão intrínseca bizarra. Tu podes estar 10 minutos a escrever, tá? E depois dizer assim, olha, eu estou pronto para a resposta. E eu naquele momento eu pensei assim, eu não sou essa pessoa. De estar 10 minutos a pensar na resposta. Falo que... Eu disse, eu não quero papel nem caneta. Eu disse, eu não quero papel nem caneta. Tu faz uma pergunta, eu vou dar a resposta àquilo que está cá, o que eu acho, eu não vou estar aqui com um esqueminha. A inventar. Eu vou mandar a pergunta. E houve uma pergunta que foi um rapaz, sei qual, porque imagina, mesmo no processo presencial, és entrevistado por 5 ou 6 pessoas. É duro. Entra um, sai outro. E há um que é um espanhol. Há um espanhol que entra... E o papo estava bom ali com ele, a conversa, falamos até sobre alheiras que não tinha nada a ver, enfim, eu dei ali uma enrolada com ele, mas foi muito interessante. Mas há uma pergunta que eu percebi, sabes quando estás a falar com alguém a postura da pessoa muda?
E tu percebeste? Deu merda. ruim. Deu merda. Que é a pergunta que ele me faz. Ele olha para o meu CV, vê que eu tinha estado numa agência 2 anos, noutra agência, numa empresa 2 anos, numa agência 2 anos, mais numa agência 1 ano. E ele faz uma pergunta: olha, qual é o teu maior sonho de carreira? E eu disse: é ter o meu próprio negócio. Quero ser empreendedor digital. E ele olhou para o meu percurso de 2 anos aqui, 2 anos aqui, Falou, fudeu. quer ser empreendedor digital. Ele mudou a postura. Radicalmente. Tipo, a partir daí, a próxima pergunta dele foi extremamente seca e depois disse: olha, fechou. Obrigado. E gajo, mesmo no cumprimento, sabes, quando estamos aqui parece que gostamos muito um do outro e estamos numa vibe De repente ele brutal, cagou para você. e depois de repente no aperto de mão é aquele aperto frouxo. E eu disse assim: fodeu, perdi. Eu ali percebi. E percebi para onde é que foi. Mas ao mesmo tempo pensei: pá, isso. é o que É é, verdade. meu. A verdade é essa. E a verdade é que mesmo que eu tivesse entrado lá na Google, eu não teria ficado lá mais do que 2 anos. A verdade é essa. Aquilo seria um veículo para mim, para outras coisas maiores, para aquilo que era o meu sonho, que era o empreendedorismo. Exato. Então hoje é irónico que depois dessa entrevista eu ensinei milhares de pessoas a trabalhar com o produto deles, e fiquei mais barato para eles, não é? Porque não tiveram que me pagar se eu ensinar tanta gente a trabalhar com o produto deles, fiquei mais barato. Exatamente. Continuo a evangelizar o mercado nesse sentido. É isso aí, ó. Isto aqui foi brutal aí, Rodrigão. Bom catch. Isto aqui eram os meus apontamentos de possíveis perguntas e de bullet points aqui de respostas que eu queria dar lá na entrevista. Parece Então, que ele foi fazer o Enem, Rodrigo. Man, eu nunca me preparei tão bem em alguma coisa. Eu tinha resposta para tudo mesmo, estás a ver? Mesmo resposta para tudo. E eu tinha a confiança que, imagina, a preparação que tu pões nas coisas dá-te uma confiança que tu ficas inabalável. Eu Preparação senti que é eu tudo. dominei a conversa. Eu Top. disse o que eu queria, eu quase que sentia que ela fez as perguntas que eu queria, estás a ver? Tanto que eu estava preparado para o que viesse, Sim. foi surreal mesmo. Eu tô vendo ali a curtida do André e do David. Ô, Rodrigão, se você gostou do André e do David, ele é o guru dos caras. Ele que informou esses caras. Então você imagina esse bicho. Mas olha, é muito fixe. Realmente acaba por inspirar muita gente, porque eu tenho certeza que... E aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas assim, no Brasil... Porque eu sempre faço muita ponte aqui, né? Porque tem audiência dos dois lados. Mas no Brasil a gente tem muito também o empreendedorismo por necessidade. Então uma galera às vezes que... E eu admiro muito o brasileiro por causa disso. Desenrola. Aqui não há tanto isso. Exato. E aqui, Lá tens que como virar, tem né? o básico meio que garantido, vamos botar aspas, porque se comparar... Não. Eu sei que vocês se comparam muito Estás aí bem, Vocês estás aí reclamam bem, pra caralho. Vocês reclamam pra caralho. É. Vamos combinar. A gente reclama Porque vocês se para caralho comparam com a Suíça. Com a barriga cheia. Vocês se isso. comparam com a Alemanha. E tá tudo bem. Você tem que se comparar com o melhor aluno da turma e não com o pior. Mas qual que é o ponto que eu quero tocar aqui? Eu quero tocar aqui. Quando você toma o risco que você tomou e a ação que você tomou, é por vontade mesmo de abraçar o risco. Porque você tinha a opção de não abraçá-lo. E aí eu queria saber de você, o seu sentimento, onde você acha que isso nasceu. E pra quem tá aqui escutando isso e tem essa vontade, mas morre de medo, o que você diria pra essa pessoa? Pá, eu tenho a certeza que quando te dá medo de fazer alguma coisa, é a coisa certa para tu fazeres. E isso já vem de criança, em mim, sabes? De coisas difíceis que eu passei na minha infância, de que essa questão aí do risco, para mim, risco foi situações que eu passei lá atrás. Isso é que era risco para mim, sabes? Eu sempre fui muito all-in. Total. Hoje em dia sou mais ponderado, que agora 2 filhos, casamento. Tem juízo hoje em dia. Hoje tenho juízo. Mas quando nessa idade aí para ir para a República Checa é um all-in total. Como é que tu vais para um país sem dinheiro, não sabes onde vais ficar, não sabes a língua? Meu, eu estava disposto, se precisasse dormir na rua, no primeiro dia, na noite eu dormia. Eu não tenho problema com isso. Dava-me igual. Se não sabia se eu ia ter dinheiro para comer ou não, dá-me igual. Eu quero onde é que eu posso ir trabalhar? Onde é que é? Vai, não tenho medo do trabalho. Estás a ver? Então é all-in mesmo total, e isso é uma coisa que aconteceu sempre na minha vida. Mesmo nas empresas, imagina, dou-te um exemplo. Quando eu volto para Portugal, a primeira empresa onde eu vou trabalhar, estou lá há 2 anos, tudo o que eu queria naquela empresa deram-me, sabes? Eu pedi, quero ser promovido, quero ficar a chefiar a equipa de PPC, estava com uma equipa sénior, brutal, incrível, bons projetos, pedi aumento salarial, deram-me aumento salarial, deram-me a equipa que eu queria, eu quis ir a um evento fora do país, pagaram-me o evento, pagavam-me tudo o que eu queria, basicamente. E sabes o que é que aconteceu por me fazerem isso? Eu fiquei tão confortável que eu disse assim, preciso sair daqui. Tudo o que eu pedi naquela empresa, deram-me. Eu estava tão bem ali que eu pensei assim, eu não posso estar aqui mais tempo, porque eu aqui não vou crescer. Eu estou confortável demais. Eu estou a lutar pelo quê? Tudo que eu peço dão-me, eu estou a lutar aqui pelo quê?
E saí, fui para uma startup, fui ganhar menos dinheiro nessa época, porque o desafio era maior. Eu pensei assim, quer dizer, o desafio era maior, não maior tipo em escala, porque a agência não estava, tínhamos projetos enormes, mas era maior o no desafio sentido de dar fazer merda, virar, né? Fazer dar certo. o desafio de dar merda na outra era muito maior, então eu disse, é isso que eu preciso de coisas que me tirem mesmo do conforto. Você sabe qual o tipo do Enneagrama que você é, bicho? Eu sou, é o 3, não é? Esse é o 3? Ah, isso, pronto. isso, Tá explicado, tá explicado. Não, me revejo muito no que você tá falando. Eu cheguei aqui sem ter onde. Eu não tinha ainda conseguido lugar pra ficar, porra. Cheguei com uma mala desse tamanho pra morar em Portugal. E aí, eu não sei se eu já te contei, eu fui pra Covilhã estudar. Certo, é isso. Na beira interior. Aí eu cheguei lá e falei dureza, assim. Eu vou brincar uma coisa aqui, que imagina se tem alguém de lá e falar assim, fui eu e as ovelhas. Tô brincando. Mas pra dizer o quê? Pra dizer, velho, que eu cheguei lá e tinha um polo principal. E eu tô lembrando você falando que foi na raça, não sei o quê. Cheguei lá, tinha um polo principal. Eu falei assim, olha, eu cheguei aqui ontem e eu ouvi falar que tem moradia estudantil, felizão. E o brasileiro chega aqui iludidaço, né? Vamos combinar. Iludido de que, tipo assim, que todo mundo vai... E não, velho, você tem que chegar preparado, velho. Claro, né? E eu não cheguei preparado. Aí a mulher falou assim, ok, mas você é do curso de gestão, não é? Eu falei, o seu polo é o 4. É lá no Cineiro. Cineiro era, tipo assim, o último lugar da cidade. Eu falei assim... Mas não é possível, porque eu acabei de arrumar um quarto aqui do lado do polo principal. Roberto, eu ia todo dia andando 3 quilômetros a pé e eu sempre chegava molhado, ou suado ou molhado da chuva. Bicho, nunca mais eu falei assim, velho, toda vez que eu fazer alguma coisa eu vou me preparar agora. Deu um tempo depois eu fui fazer voluntariado pra Budapeste. Fui sem saber onde eu ia ficar de novo. Então, tipo assim, a gente só aprende depois de tomar muita porrada. Mas a gente se sujeitar a esse desconforto é muito legal. Porque. E aí, não é falando de nacionalidade nem nada disso. Mas o que eu via muito, até falando da beira interior ali. Eu tinha muitos colegas portugueses que era assim: morava em tal cidade, ficava a semana toda na faculdade e voltava pra casa no final de semana e nem lavava as roupas em casa. Levava as roupinhas na mochila. É aquilo que você falou, eu era o menino da mamã. Uhum. Eu tive muito colega aqui que era menino da mamã. Então, quando você fala isso, eu ainda tenho uma admiração maior ainda, porque foi uma escolha sua não ser o menino da mamã. Você realmente saiu e foi atrás do desconforto, né? Tinha que me virar. Brutal. E isso sempre teve, agora, ultimamente, mas mesmo nos projetos hoje em dia, quando eu sinto que está tudo muito pausado, está muito tranquilo, se dá um jeito. Quando eu sinto que estou a ir de dormir e não levo preocupação do trabalho, estás a ver? Que parece que está tudo a correr muito bem. Pá, vem revolução do Roberto aí. Vem ideia maluca, a gente vai pôr aí projeto no ar, com certeza. Então isso já é uma coisa que está inata. Eu não sei bem explicar isso, sabes? Mas eu lido bem com o desconforto. Estou super à vontade com o desconforto. Não tenho medo ao trabalho. Pá, venha o que vier. Bora, a gente quer desafios. Eu quero desafios para resolver. Preciso resolver desafios, só não estou bem mesmo comigo mesmo. Se não tivesse, inventa eles pra ter. Exatamente. Faz todo sentido. E aí, em que momento que nasce a figura do guru que hoje você representa? Boa pergunta. Estamos aí lá bem lá atrás. Há uma foto que eu costumo postar também bastante aí nos meus stories, que há um momento de virada mesmo. Que, imagina, eu acho que não sei se é normal ou não, mas eu quando era miúdo, quando comecei a trabalhar, quando estive lá aqueles 2 anos na República Checa, quando volto para Portugal... Você não está bebendo sua caipirinha, tá? Só tu para estás a beber. E pá, ele já viu a dele. A minha já foi, ele está ali nessa... Bora lá. E quando eu volto cá para Portugal, estou numa agência também em que invisto muito dinheiro, trabalho projetos grandes e tudo mais. Pá, eu estava com a minha arrogância... O ego estava... De que eu percebia imenso daquilo, sabes? De que era... Desculpa, qual é que foi a pergunta? Em que momento que você vira o guru que você é hoje? Que vira o guru, certo. Já sei onde é que eu quero pegar. Foi feito caipirinha. Caipirinha te fez um blackout. Deu-me um blackout. Tinha mesmo aquela arrogância de que percebi imenso da coisa, sabes? Tipo, sou muito bom. Eu estava sempre naquela de que eu preciso... Tenho que encontrar alguém que saiba tanto de anúncio como eu. Sabe? Estava nesse nível de arrogância, de imaturidade, de ser miúdo. E há um dia que eu tiro uma foto que foi nesse dia que me bateu mesmo a cena, que imagina, eu tinha os meus custos de vida, eu vivia no Porto, eu recebia um salário na altura 1.200 euros, alguém que está deslocado e vive no Porto 1.200, como é que tu te viras? Não é difícil. E há um dia pagas as contas, pagas a renda, pagas a comida, pagas alguma coisinha para ti, já foste. E isso foi em que época? Só para contextualizar. 2015. Ok. Eu acho que é um print que eu tenho em 2015, não estou em erro, 2015 ou 2016. Que é uma fotografia que eu tenho guardada nos favoritos do meu telemóvel, que era dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro, portanto, aqui em Portugal tu recebes antes do mês virar, não é? Isso. Eu tinha recebido há 6 dias, 7 dias, não sei. E tinha 2 euros na conta, meu. E eu disse assim, fosse, que me adianta de ser bom?
Quer dizer, eu estou aqui, eu a achar-me que sou o melhor dos anúncios, sou o supra-sumo da situação toda, sou mesmo muito bom e tenho 2 € na conta, meu. É isto que tu és bom? Então, que te adianta de ser bom, não é? Que te adianta tu estares aí com esse ego todo inflamado, que és o melhor e que não conheces ninguém melhor que tu nos anúncios e vais saber a tua conta bancária, meu, tu não podes ir tomar um café porque não tens dinheiro para o café. Estás a ver? E foi esse momento da virada no meu jogo. De ter aquele sentimento de tipo de, meu, estás na merda. Meu, baixa um bocadinho aí o teu ego, tu não és melhor do que ninguém, meu, tu estás teso, meu. Faltam 25 dias para virar o mês para voltares a receber. Tinha Tens 2 2 euros para na 25 conta, dias. meu. Tens 2 € na conta, meu. Andar aí a comer arroz aquecido todo dia sim, fazer panelão de arroz e aquecer e para meter no micro-ondas dia sim, meu, é esta a vida que tu queres? E isto, nesse momento, era uma coisa que já vinha de meses anteriores. Estás a ver? Não foi só naquele mês que aconteceu isso. Já vinha de meses anteriores. O dinheiro desaparecia Estava rápido. sempre... O dinheiro desaparecia rápido. E foi nesse momento que eu pensei assim, não. Olha, qual é a tua paixão? A tua paixão é aqui o digital, então é nisso que achas que és bom? Pá, tu tens que usar isso aí para alavancar a tua mensagem, chegares a mais pessoas e um dia, quem sabe, monetizar isto aqui de outra forma. Passado poucos meses, eu lanço a minha newsletter, lanço o meu site passado... Pá, aquilo foi em outubro, foi no final de dezembro, lanço o meu site a 31 de dezembro. Sabes aqueles desejos de virada de ano? Sim. Que tu tinhas prometido? Para dar certo. Eu sim. este ano vou lançar a minha marca pessoal, vou lançar o meu site, vou lançar as minhas redes sociais, não sei das quantas. Eu lancei no dia 31 de dezembro. Né? Porque eu, naquele momento eu disse assim, meu, tu estás na merda e disseste que ias fazer e não fizestes, então faz. A minha página de Facebook profissional foi lançada a 31 de dezembro e foi nesse momento eu lancei a minha primeira newsletter. Comecei a partir, e há 7 anos que eu mando a newsletter todas as segundas-feiras. Nesse momento eu pensei assim, pá, o que é que me pode aproximar mais das pessoas é partilhar o meu conhecimento. Então bora, vou começar a partilhar o conhecimento da forma que eu tenho, da forma que eu posso fazer. Eu comecei por criar uma newsletter, comecei por participar em grupos de Facebook, tudo que era grupos de Facebook relacionado com o anúncio, eu estava lá com as notificações ativas em todos, alguém fazia uma pergunta, eu era o primeiro, às vezes estava lá 40 minutos a responder a uma pessoa e ganhava 0 com aquilo. Respondi. Pá, chegou um momento em que eu já dava aulas em algumas escolas que me convidavam para dar aulas, mas as escolas pagam tipo 20 € a hora, 30 € a hora. Sim, Ok, sim. era bom, mais uma rendazinha extra, mas para o esforço que tu metias era pouco. Eu pensei assim, fogo, eu estou aqui, consigo ajudar tanta gente, percebo aqui o conhecimento que eu tenho, posso ajudar tanta gente, estão-me a pagar a mim para encherem turmas e eu ganhar 20 € a hora, e se eu fizesse uma formação organizada por mim, arranjava um hotel, fazia um programa, uma landing page que eu sei fazer, anúncios que eu sei fazer, e eu tentava atrair pessoas para lá. Só que nessa hora, sabes o que é que bateu? O síndrome do impostor, que foi, tá, mas quem é que vai comprar uma formação do Roberto Cortês? Tipo, quem é o Roberto Hoje Cortês? é 10 mil pessoas. Mas eu pensei na altura, Sim. quem é que é o Roberto Cortês? Não é? E na altura via o Paulo Faustino, na altura com o Luciano La Roça, o Paulo fazia uma formação, metia 200 pessoas numa sala. E aquilo para mim inspirava-me, estás a ver? Pensava assim, mas o Paulo é o Paulo. Tipo, o Paulo é o deus do marketing digital, que eu sigo desde 2012, desde que eu comecei a trabalhar consigo o Paulo. Tipo, será que eu conseguia pelo menos umas 10 pessoas na sala? E isso já dava algum lucro e tal, já era bom? Olha, vou tentar. Mano, foi mesmo a mente, tipo, ninguém conhece o Roberto Tejo. Só que é interessante, tudo aquilo que eu fiz durante esses meses, estar a responder a pessoas, o meu nome começou a ficar no ouvido de muita gente. Muita gente começou assim, pá, este gajo aqui, olha, o gajo aqui É o poder de gerar valor, né? mas eu não senti isso, porque as pessoas não vinham, mandavam mensagens e olha, João, obrigado. Mas ficava na cabeça delas. E no dia que eu lanço a formação, eu encho a sala, só tinha sala para 30 pessoas, enchi logo assim na primeira semana a 200€, acho que era isso no no Porto? Na altura, no Porto. 200 euros? 200 €, 30 pessoas. Mas é um dia de formação? Eram 2 dias. Ah. O primeiro dia eu dava inicial, o super básico, e depois Sim. no segundo dia era dicas avançadas. Oh, E fixe. enchi os 2 dias. E era assim que eu fazia as minhas formações de Google AdWords na altura. E enchi a sala, mano. E eu lembro-me perfeitamente da felicidade que eu sentia, que eu tinha quando a pessoa na altura não havia pagamento automático, isto é, a pessoa tinha que me mandar um e-mail a pedir os dados, o IBAN, e eu enviava para ela, então cada e-mail que eu recebia, depois já com o comprovativo, eu celebrava, eu sentia-me um Cristiano Ronaldo, é tipo jogador da bola. Não, fiquei mesmo muito feliz. Depois a partir daí nunca mais parei. Eu percebi eu percebi o poder de tu partilhares o teu conhecimento com as pessoas, o poder que isso tinha. E a partir daí eu nunca mais parei. Bizarro. Foi formações e até hoje aquilo que é o PAD, não é? Hoje em dia o PAD tem 800 membros ativos, mas nos últimos 2 anos passaram por lá
Para mais de 1400 pessoas. E dá para mostrar o que é o brutal. PAD? Tem tipo Eu um posso vídeo no mostrar. YouTube, uma coisa assim? Nós temos muita coisa. Podes mostrar o vídeo, por exemplo, do último encontro presencial que nós tivemos, que foi este fim de semana. Mas está no seu canal? Está no canal do YouTube lá. É o Então, que está em galera, aí, destaque ó, mesmo. quem curte, quem se interessa pelo assunto anúncio, né, e vive cá em Portugal ou também no Brasil, cara, o PAD é ali a porta de entrada para você se tornar um gestor de tráfego, para você se tornar um estrategista aí no marketing É esse digital. aí mesmo. Então vou mostrar aqui um trecho rapidinho Isso desse é projeto. do encontro presencial aí da comunidade, não é? Entretanto, eu consegui atrair estas pessoas aqui que é malta que vibra com isto, com o digital, não é? Total. E fizemos um evento agora com 100 pessoas. Vamos ter agora aí a nossa imersão em Aveiro em junho. Pá, e é isto. E quantas pessoas já fazem parte do PAD Hoje hoje em em dia dia? são 800 pessoas ativos, mas passaram por lá mais de 1400 nos últimos 2 anos, porque é uma subscrição anual, então Claro. ao final do ano há de quem não renove. Mas deixa-me dizer uma coisa: o número que eu me orgulho, mas que eu ainda luto para ser melhor. 70% de taxa de renovação que a gente tem de um ano para o outro. O Muito benchmark mundial é de 25%. Quando tens um produto de subscrição de recorrência, Sim. dados da Hotmart, o benchmark é 25%. Isso tem 70%. O Pedro Sobral é o case do Brasil com 40%. 40% de renovação. Você tem Nós temos 70%. 70% das pessoas ao fim de Eu um acho que ano, tem a ver com, não só com conteúdo, mas com o ecossistema que com você o cria. ecossistema. Sim, as pessoas entram pelo conteúdo e elas ficam pelo ecossistema. É brutal. E você tem encontro anual, trimestral, semestral? Nós fazemos 3 encontros por ano. E é muito bom. E imagina, eu antes disto ser criado a comunidade, eu tinha algumas dúvidas de que poderia haver um espaço em Portugal onde as pessoas pudessem partilhar os seus conhecimentos, Muito fixe. de forma sem julgamento, sabes? Porque o que eu via antes de eu começar a lançar os cursos, eu lembro-me de participar em grupos de Facebook, e o que eu mais via lá, que mais vezes me dava até medo de responder, era o julgamento que existia. Ou até de fazer uma pergunta, sabes? Fazes uma pergunta num grupo e vem sempre um anormal qualquer: a sério, estás a fazer essa pergunta? Isso é muito básico, isso é muito não sei Tipo, quê. de um questionar o outro, um Estás a criticar ver? o outro, é isso? Estás a ver? Isso existe muito nos grupos gratuitos. E eu tinha aquela minha crença de que, pá, nunca conseguirei ter um grupo realmente de pessoas que gosta tanto disto quanto eu e que podemos estar a todos à vontade de falar sobre isto, sem ninguém estar aqui a ver julgar quem a julgar e quem é que é medir melhor. pilinhas, como vocês medir dizem. pilinhas. Sentámos aqui todos a medir pilinhas. E a verdade é que isto começou por se construir de forma orgânica. O PAD nasceu por eu... lancei um pacote de cursos, sabes? Lancei um pacote de cursos e dava suporte no WhatsApp. Só que no WhatsApp o grupo era aberto. Grupo aberto, e foi aí que se construiu a comunidade do PAD. Começou aí no grupo do WhatsApp. A certo momento eu percebi que as pessoas viviam aquilo. Tipo, as pessoas estavam lá todos os dias a fazer perguntas, a responder perguntas dos colegas, a interagir. Tipo, pessoas do bem. Eu percebi assim, eu consegui vender a pessoas do bem que hoje não só estão aqui para agregar, mas também para receber. Estão aqui para dar e para receber. E foi aí que a comunidade nasceu. Eu não acordei um dia e disse, vou criar uma comunidade. Não. Ela foi assim, sendo criada. A comunidade foi sendo criada. E tem a hoje em ver dia com é o fato também. É porque assim, a gente vê muito na internet que a sorte é quando a oportunidade encontra é a pessoa preparada. uma pessoa verdade. preparada. E nesse caso você já tinha ali todo o track record de apresentações presenciais e chegou no nível de que isso fez sentido no digital e você literalmente escalou pelo digital. Imagina, a sorte de encontrar a pessoa preparada foi a Covid, porque antes da Covid eu tinha era só formações presencial. presencial só. A Covid para a minha O empresa que é foi a Covid? Eu conheço como o Covid. o Covid, certo? Exato. A Covid, a pandemia. A doença Covid, a pandemia. Aquele é o desculpa, bichinho, João. o bichinho. É o bicho. Quando o bicho pega em março de 2020, na minha empresa foi crítico. Isto é, na agência, não é? Porque as pessoas começaram a cancelar avanços. Porque imagina, muito cancelamento da avança, mas outra coisa que era, eu tinha uma data, eu tinha uma tour em Portugal de formações presenciais agendadas e o que é que acontece? Mete-se a Covid, tive que cancelar tudo. E, eu tinha que devolver dinheiro que se eu devolvesse eu ficava sem ele. Estás a ver? Porque a gente estava a vender curso presencial quase para sustentar a agência. Né? Tipo, de um Tirava lado, de um lado. destapa, não é? Destapa o pé, destapa a cara, que não dava para tapar tudo. Então a gente ia fazendo como podia. E se eu tivesse que devolver todo o dinheiro que eu tinha vendido de formações e tudo, cancelar tudo, não é? Eu não tinha esse dinheiro. Então aquilo foi mesmo crítico. E nessa altura aí eu pensei assim, pá,
eu sou obrigado a ir para o digital, sou obrigado a ir para o online. Que eu também tinha muitas crenças relativamente aos cursos online. Eu pensava, não vou fazer online porque depois vão piratear, depois vão andar todos a ver aí de graça. Um vai comprar, 20 vão ver. Pá, eu tinha muito essa coisa de que tipo, pá, vão desrespeitar o meu conhecimento e eu não vou permitir isso. Hoje em dia, já não estou preocupado. Se alguém compra e partilha com 20, pá, isso depois fica na consciência de cada um. Eu estou todo bom mesmo com isso. Mas na altura tinha muito essa crença. De que E no seu caso, você ainda, tipo assim, se a pessoa compra e partilha, ela deixa de fazer parte do ecossistema. ela não faz parte do ecossistema. Mas depois eu penso outra coisa, que é a pessoa não pagou, mas está a consumir. Eu acho que em algum momento ela também vai ser meu cliente. Sabes? Porque, Sim, pelo menos se porque ela vai entender o custar valor, se ela entender o valor, ela acho que em algum momento pode virar cliente. Então, com todas aquelas crenças que eu tinha, eu tive que as deixar cair, porque ir para o digital, vender cursos online, passar as minhas formações presenciais para o online, pá, foi uma necessidade. Tive que o fazer. Então. E imagina, enquanto que no presencial, nessa época aí, em 2020, eu já fazia boas faturações, sabes? Tipo, num fim de semana chegava a faturar 15 mil euros numa sala de aula, 50, 60 pessoas. Nessa época, em 2020, já estava nesse nível, estava ótimo, só que exigia sempre o meu esforço, exigia uma Era preparação. sempre troca de horas. Pá, e quando vou para o digital e faço o primeiro lançamento de cursos, todo com medo, Covid, pouco dinheiro na conta, fiz 1.200 euros de investimento em anúncio nessa época, Estava já a retido. pensar tipo, que era, meu Deus, estou a meter tudo que tenho que voltar a qualquer coisa. Imagina só, quando eu fui para o online, João, deixa-me só contar esta história rapidinho. Não, rapidinho não, você tem tempo. Você pode Eu disse à contar minha devagar. equipa o seguinte, estava na equipa e disse assim, malta, ó, se nós não conseguirmos vender a 10 pessoas, a gente flopou. Se não conseguir vender a 10 pessoas, eu não vou estar a comprar câmara, microfone, não vou estar a gravar estes cursos todos se a gente não conseguir vender pelo menos a 10 pessoas, que equivalia a 3 mil euros. Se a gente não fizer pelo menos 3 mil euros, a gente cancela o projeto. Mas se a gente vender a 30, vai dar bónus. Se a gente vender a 50, tipo, no maior das loucuras, tipo, der tudo muito certo, que era mais ou menos tipo Então, 20 mil euros. Você está pensando mais ou menos, tipo assim, então, 1.200 era o que você investiu, dividido por Isso. 50. Você está pensando num CPA de 24, mais ou menos, 24 euros. Dividindo por 50, que é? Pessoas. Pessoas. Sim. Eu pensei, Para se um eu produto consigo de quanto na a época? 360. Para pensei, infoproduto sim, era factível top, na época, Só né? que eu tinha muita demanda reprimida, só que não sabia. É. E eu nessa altura disse assim, malta, se a gente fizer 50, eu dobro o salário a toda a gente nesse mês. É assim, mas eu pensei... Ô, maluco, ele já se comprometeu. Não, mas eu paguei mesmo. Porque, imagina, eu não tinha noção. Não tinha ideia, né? O que é que podia realmente voltar, o impacto que a internet podia ter. Então disse, pessoal, no meu maior sonho era impossível a gente vender a 50 pessoas. Eu achava que é tipo, não, é online. Mas qual que era a proposta de valor do curso? Eram 7 cursos, Google Ads iniciante, Google Ads avançado, Facebook Ads, Google Analytics, Google Tag Manager. Era Ok. a parte técnica. Eu fiz uma semana Era de o lançamento. pacote do gestor de tráfego ali. Um pacote de gestor de tráfego. Eu fiz uma semana de 5 aulas, em que todas as aulas eu ia lá e mostrava como fazer. Depois a minha promessa era, agora vou-te esmiuçar isto aqui, guiar isto aqui mesmo ao máximo. Pá, e a gente numa semana fez mais de 50 mil euros em vendas. Então foi muito mais que 50 cursos. Foi muito mais que 50 cursos. Você investiu muito mais 1.200 que voltou 50 mil? Voltou 50 mil. Por isso que só anda de Hugo Boss, né? É por isso. Tem lógica, Não, isso aí foi porque eu encontrei uma loja. É com na promoção. Não. É pensamento de escassez, não. O Paulo já disse. Pensamento de escassez. Tô brincando. Sim. Não, brutal. Brutal Sim. e resultado. E qual que é a visão? Porque esse cara, porra, eu tenho pena que você não saiba ainda, não sabe ainda, aprender o idioma PTBR. Pra impactar lá também. Sabe por quê? Não, eu sei que não é a sua visão, mas é porque eu sentia que merece um Roberto Cortez. Eu gosto muito do Pedro Sobral, você deu ele como exemplo. Pedro Sobral é máquina. Porque. Eu sigo há mais tempo o Tiago Tessman. Eu aprendi Thiago muito Tessman. com o Tiago Tessman. Uhum. É, né? Ele já 2012, de 2014, o Tiago Tessman andava aí. Ele era acho que é mestre do Edwards, eu não sei se era. Mas era Não, uma coisa o Sobral assim. aprendeu com o Tesmo. Certo? Muita coisa. Eu aprendi com o Tessman também, lá na época. Brutal. Muito Mas mesmo. tirando a brincadeira do PTBR, qual que é a sua visão pro Roberto Cortez enquanto marca, enquanto a infoprodução, a sua escada de valor, qual que é a sua visão? Sim, eu hoje em dia vejo muito mais e é uma coisa que eu vibro mais. Sabes, eu faço muita coisa. A gente tem 3 empresas hoje, tem vários projetos nessas empresas. Se me dissesse assim, Roberto, tens que escolher só uma coisa que tu podes fazer agora. Só podes fazer uma. Era a mentoria.
Então acho que eu ter respondido a esta pergunta muito rapidamente, sabes? Qual é a única coisa que tu queres fazer? Era dar mentoria. Mentoria a quem? E eu estou no mundo dos freelancers, é um sítio que eu estou extremamente bem confortável, porque levei muito no corpo até chegar onde cheguei, sabes? Tipo, eu nunca tive um padrinho, nunca tive alguém que me emprestasse dinheiro, alguém que... Tudo o que eu conquistei foi mesmo com trabalho e suor. Eu só não lancei antes a minha agência, porque eu não tinha dinheiro para lançar uma agência. Quer dizer, eu não tinha dinheiro para me pagar a mim, que fará pagar a outra pessoa, né? Então foi tudo muito no sangue e suor, e muito erro que eu cometi mesmo na minha jornada, muito erro de negociação, erro de precificação, erro de posicionamento de mercado, pá, dizer assim sim a clientes que eram tóxicos e que eu não devia ter dito. Mano, eu acho que cometi os erros todos que um freelancer pode realmente cometer. Não fazer contratos, enfim, Então meter você o meu tem dinheiro, total capacidade de mentorar. olha o pior, meter o meu próprio dinheiro em anúncios do cliente para tentar gerar resultado para o cliente, para provar que eu valia a pena trabalhar comigo, e depois Não, no final você foi no auge, mano. e depois no final do mês o cliente nem pagou a avança, nem E pagou nem o os que você anúncios, gastou no nem anúncio. pagou nada. E ainda se queixou e assim, não. Mano, eu fiz tudo de errado que havia para fazer, eu fiz. Estás a ver? E quando eu comecei a mudar algumas coisas, as coisas começaram a Ainda dar se certo. queixou, foda. Foi mesmo, meu. E teve resultado, ainda pior que não foi essa, teve resultado. Meu E não se Deus. queixou. Eu hoje em dia, as dores que eu vejo dos meus freelancers, eu sei nem que se vai lá, Conheço. meu. Então eu hoje sinto que sou a pessoa para mentorar freelancers. Sou uma pessoa extremamente capacitada para fazer, porque eu fiz muita coisa certa e cada vez agora faço mais coisas certas, felizmente. Boa, porque você Mas- já mas eu aprendeu. fiz- mas Não, eu tem fiz uma muita frase que cagada, define meu. muito isso que você tá falando, que a gente usa muito lá em Minas Gerais, da minha região no Brasil, que é quem vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Levei literal- muito tombo, meu. Levei mesmo literalmente. muito tombo. Então isso hoje é uma coisa que me dá muito gozo de ver, pá, a malta mais nova. O André esteve aqui, por exemplo, passou Sim. pela minha mentoria, de quando o André entrou com um pensamento, uma forma de pensar, e ver que ao fim de meio ano comigo a transformação que ele teve foi totalmente, pá, avassaladora, e já que tem sócio e agência e muito mais faturação do que o que tinha antes. Tipo, isso para mim, o resultado do meu cliente, pá, é a coisa que mais me enche de satisfação e orgulho, estás a ver? Então hoje, se eu pudesse fazer só uma coisa, era isto aqui. Não, brutal. Infelizmente tem E corrido muito certamente você profissionalizou o mercado português. Sim, Porque também considero isso. as pessoas não estavam falando disso quando você chegou, né? E hoje tem quem tente imitar, mas sem o mesmo sucesso, porque não tem o mesmo carisma. Pá, não sei se é pelo carisma, não sei Não, pelo mas pra que é, mim mas é, eu acho pra que mim quem imita, eu tenho esta analogia que é, tens o cavalo e tens a charrete, né? A charrete é o que é puxada pelo cavalo. Exato. Man, e cavalo é cavalo. E eu sou cavalo. Sou força. E Sou a eu que levo as charrete coisas vai para te man, seguindo. a charrete só segue. A charrete só vai atrás. A charrete só Eu apanha a gostei sombra. muito dessa analogia. A charrete Puta merda. só apanha a sombra do cavalo. Mas o cavalo é que decide a direção. Não, deixa eu te pedir um favor, porque eu interrompi sua fala. Repete o que você falou agora pra eu fazer um corte. Na boa, porque ficou muito bom. Vai, Então, como é que eu tava? Tem feito caipirinha já, gente. Não, sério, porque foi brutal. Então eu vejo que muita gente acaba por te copiar, né? Depois do sucesso que você teve e do que você representa, o carisma que você tem. Não dá, já não dá. Não há corte. Mete o corte com a tua interrupção por cima. Não dá. Então ou sai natural ou não sai. Não, mas foi bom. Foi bom. É a charrete, meu. Mas é Foi isso. bom pra né? testar a sua capacidade de ser ator. Não dá, Ainda não falta dá, muita não jornada dá, pra chegar a Thiago Finch. Não, Porque você não tá muito bom ator. Ou sai normal ou não sai. Mas é isso, mano. E eu sou cavalo. Eu decido a direção, eu tenho a força motora. Pá, é para fazer, a gente vai fazer, seja como for. Pá, e outras pessoas que simplesmente olham para o que o cavalo está a fazer, pá, tentam colocar lá o gancho em cima do cavalo. E, pá, deixa eu ver se eu consigo ir um bocadinho mais longe graças aqui ao cavalo. Pá, é o que é. Mas a gente tem que... eu tento não me preocupar com isso. Eu tento me rodear cada vez mais de pessoas, pá, como tu. Gente que me inspira, gente que faz, gente... Cavalo. Não, Tu és se um falar cavalo, que eu meu. que te inspiro, eu choro, mano. Man, Sabe, tu és cavalo, mas tu sabes que és cavalo ou não? Eu sou cavalo, Tu és mas eu ainda cavalão, sou meu. eu sou pônei. Eu tô Essa é eu muito tô boa. indo, pô. Esta não dava à espera. Eu sou pônei. Eu sou um Eu pônei. tô indo, pô. Tô indo. Vocês Tu me és inspiram cavalão, meu. muito. Tu és cavalão, meu. E- Tu vieste lá do outro lado do Atlântico. Tu és cavalão. Não, mas é realmente Põe esta no teu desafiador. corte. João Mafa é um cavalão. Aí fudeu, aí não tem como. Não, tu és cavalão, Aí meu. Tu és cavalo Não, mas eu lusitano. considero que eu Cavalo corro branco. atrás. Não, obrigado. É aqueles que tem os pelinhos na pata, que aqueles eu acho chique, cara. É pá, não. Esse aí é... Não, É não trotão és que esse, chama não és esse. Não, tu és cavalo de guerra. Tu és cavalo de guerra. É isso, tamo junto. Eu também considero que corro atrás e faço Mas há acontecer. muita gente que é E é por isso que eu me identifico. dos outros. E é o que é. Tu percebeste a analogia? Total. E vou usar muitas vezes e vou sou cavalo. esquecer muitas vezes de imputar você. Quem diz que Porque- é cavalo também é o Tiago Fia, mas é no outro contexto, não é?
Não, Tiago aí Figueiredo. é num Não, contexto é meio, noutro contexto, meio é. esquisito, na verdade, mas sim, eu percebo a analogia que você quer fazer. Mas uma pergunta que eu tinha também, que é muito pautada nisso que a gente falou até agora, era entender a sua visão sobre o mercado português em si. Porque você falou uma coisa que eu vim do outro lado do Atlântico. E eu me identifico muito com a vossa cultura e você sabe disso. Top. Eu realmente me adaptei verdade. muito fácil e conecto mesmo. Pra mim não tem diferença. Tipo, você é um colega português, um amigo português, assim como o Rodrigo é um amigo brasileiro. E pra mim não tem essa diferença. Tem mais a ver com pessoas do que com nacionalidades. E eu realmente conecto com cavalos. Isso é uma frase Isso. muito Não, estranha, mas é verdade. Nós estamos num... Peraí, como é que é o sítio onde os cavalos estão todos? No Aras ou Não, no curral, estábulo? peraí, no estábulo. No estábulo. Exato, Curral é as vacas, cuidado. Deu merda aqui. Exato. O estábulo, gente. No A gente está no estábulo, no estábulo. É isso, a gente conecta-se no estábulo. O estábulo é o nosso. Peraí, isto está só estranho. Não é Mas, cara, só- vamos deixar a analogia do cavalo para trás. Esse é o episódio mais engraçado disso aí. A gente desconecta no estábulo. Porra, que frase. Isto sem contexto é um bocado estranho. Imagina, eu vou contar só essa parte e botar no stories. Vocês são fazendeiros, estão a falar sobre. Não, mas é isso. Mas então, e a plantação, cavalo... como é que é? Não, mas é pra entender mesmo a sua visão sobre o mercado português e por causa disso, porque eu vim pra cá, me identifico com o mercado, é um mercado pequeno? É, mas na minha visão, cheio de oportunidade. Obviamente, eu já até te confidencializei isso, que a minha visão mesmo tá muito bem no mercado muito bem posicionado no mercado português e no brasileiro, são mercados que eu cada vez domino melhor e que eu realmente me identifico em trabalhar nesses mercados. E qual que é a sua visão sobre o mercado português em geral, para esse profissional daqui que é freelancer ou que tem essa visão empreendedora? Portugal tá cheio de oportunidade, né? Por mais que seja um mercado menor, mas tá cheio de oportunidade. Portugal, lá está, quem está cá, mais cá, normalmente nem considera que Portugal é pequeno, sabes? Porque oportunidades existem, não é? Exato. Quando a gente começa a comparar, realmente a gente é pequeno. Quando você começa a ir para fora, fazer outros masterminds, outras quando coisas. tu começas a ver outras coisas, tu percebes, tipo, se calhar eu sou o maior da minha aldeia, não é? Não sou o maior lado do coisa. Mas como é que eu vejo o mercado? Hoje em dia, felizmente, existe aqui uma digitalização muito maior. Eu lembro-me há 11 anos atrás, quando eu comecei, que falar sobre anúncios na internet não dava, para falar, não dava para ter uma conversa. Tipo, as pessoas pensavam que tu era esquema de pirâmide, que tu ias roubar o dinheiro delas ou coisas assim. Não dava para ter este nível de conversa. E hoje, em 2023, a grande generalidade das pessoas, mesmo gente que esteja totalmente desconectada do marketing digital, percebe que existe dentro das plataformas uma funcionalidade que através dela tu podes promover a tua mensagem e essa mensagem chegar a mais gente e aquilo de gerar mais retorno para as empresas. Já é uma coisa que não precisa de ser muito explicada, não é? E o Facebook, a Facebookalização ajudou imenso a acelerar a digitalização do mercado. Depois mete-se uma Covid pelo meio também, que a malta do offline, tem que ser, ou é isso ou deixas ganhar dinheiro, ou deixas de ter que comer. Ou quebras, né? Então estes dois fenómenos aqui da Facebookalização, eu lembro há 11 anos atrás os meus tios estarem no Facebook, terem a usar internet. Os meus tios não usavam internet, minha avó não usava internet, minha mãe não usava internet, agora estão todos lá, todos têm Facebook, todos usam a tecnologia. E isto é bom no lado de quem trabalha com as plataformas digitais. É ótimo porque existe uma consciência de que ali existe poder, ali existe uma capacidade de alavancar uma mensagem. Isto é ótimo. E depois numa lógica de advertiser, não é? Que é aquilo que nós fazemos aqui, a malta que trabalha com performance, eu passei a ter muito mais público que tinha antigamente. Então nós que fazemos anúncios, não é? Os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os velhinhos todos estão lá no Facebook. A gente hoje em dia consegue vender aos velhinhos pela internet, mas há 11 anos atrás eu não conseguia vender a velhinhos na internet. Não é? Exato, é verdade. Os velhinhos não estavam na lá. internet. Eles não estavam. Hoje em dia estão lá todos. Nossos pais, nossos tios, nossos avós. Né? É só estranho quando eles comentam as nossas coisas do Facebook. Mas fora isso, então eu vou dar um emojizinho, né? Põe aí o Instagram rapidão, só pra eu mostrar uma coisa pra você. Mas totalmente, cara, eu concordo totalmente. Até o primeiro modelo que eu tive enquanto empreendedor, tinha muitos produtos que eram voltados pra esse público, cara. E eu concordo totalmente que tem muito espaço. A gente vê cada vez mais as redes sociais nesse contexto. Pode pôr aí, João Mafra. Agora desce um pouquinho aí, só pra você ver uma coisa. Não, pode ser isso aí que é João Mafra. Pode ser, já dá pra simplificar. Aqui, ó. Mãe. João Mafra é um cara incrível. Desce, é tua mãe? Pô. Tia Fátima. Muito bom. Competente demais. Desce. Eu vou dar Tia Rosa. Parabéns pela coragem e persistência. Desce mais um pouco. Tu sabes o que é que eu vou Minha fazer sogra... quando este podcast acabar? Eu vou aí meter conversa com elas todas. Não, calma lá. Eu vou puxar por elas. Todas... Eu vou puxar por elas todas. Realmente o João Mafra é incrível. O It Molduras é a Gleice, tia Gleice. Agora desce.
Tem mais, minha avó vai estar aí. Não tá aí não. Good evening, check direct. Scan também. Scan também. Mas pra dizer o quê? Laila tia Laila também. Deixa só um segundinho. Pessoal, vou lançar aqui um desafio quem está a ouvir este podcast. Não. Vamos todos neste post aqui do Instagram do João e vamos comentar por baixo dos comentários da família dele e fazer perguntas sobre o João Mafra pequenino. Olha esse bicho. Sempre foi assim o João incrível. Mãe, fala mais sobre. A gente vamos puxar mais aqui informações. O que eu fui usar o meu? Mas isto aqui, já está lá coraçãozinho. Olha, aí o Rodrigão já está deixado. Rodrigão, não, vai. começou uma confusão de briga. Veio, 6 respostas. Pode abrir. Eu não tenho vergonha, não. É meu orgulho. Olha lá, tia Neuza. Minha mãe continuou falando que é minha fã. Aí depois tia Neuza. Respondeu tia Neuza, agradeci ela, desce. É isso. E o que acontece? A tia Neuza consome no Instagram. É isso, certo? E a gente tá aqui... Isto é uma oportunidade que não existia antigamente. Exatamente. Isto é oportunidade. As pessoas acham isto aqui, não é? Isto numa lógica do utilizador, nós podemos ficar aqui na brincadeira, não é? Agora a minha mãe segue, a minha mãe comenta, a minha tia segue, o meu avô segue. A gente tem que ir pro TikTok, porque no Instagram já tá ficando só de velho também. Não, mas aconteceu isso, a fuga do Facebook para o Instagram aconteceu lá atrás. Começou, o Instagram popularizou porque as mães estavam todas no Facebook. E os filhos vão para o Instagram. Exato. E agora as mães vão para o Instagram. Os filhos vão para o TikTok. E aí nós andamos a fugir. Exato. Mas isto aqui, numa lógica de advertiser, numa lógica do potencial do que é o digital, é surreal. A gente pode anunciar para toda a gente. Hoje em dia toda a gente tem acesso no seu smartphone, acesso à internet. Então, hoje em dia os anúncios do Facebook, eles sempre funcionaram. Eu trabalho com anúncios do Facebook desde 2012. Sempre tive resultado lá. Nossa, nessa época você devia ter resultado a bater com pau. Era custo por clique abaixo de 1 cêntimo. Puxa, não tinha como não dar resultado. E nessa, eu lembro-me de 2013, 2014, estar numa reunião, eu lembro-me hoje dessas palavras, de alguém estar a dizer que está muito caro o custo por clique, a gente está a pagar 10 cêntimos por clique. E hoje em dia eu penso assim, tem campanhas aí que a gente paga €1 por clique nas redes sociais e mesmo assim dá resultado. Esse ponto que você estava tocando, a gente estava falando com a colega que estava lançando recentemente, que a gente teve na última reunião do grupo. Que essa questão cêntimos, João. Da expectativa pelo lead e como que isso não dura. Esse alinhamento de expectativa. O mercado não tem como. O mercado cada vez vai encarecer mais. É uma questão de oferta e da procura. Aconteceu em outros mercados. A América é assim, o Brasil cada vez fica mais caro lançar. Não tem como. Mas é bom hoje em dia perceber que a digitalização que existe no mercado cá, tu consegues falar com as pessoas e as pessoas conseguem perceber aquilo que estás a dizer. Verdade. Graças a elas já mexerem minimamente com a internet, percebem que existe ali um veículo que é possível anunciar, porque elas estão expostas a anúncios, elas percebem que é um anúncio. Elas já compraram por um anúncio. Exatamente. Então já percebem, não é, o potencial do online. Agora, cá em Portugal, mas acho que também acontece muito no Brasil, no pequeno comerciante, ainda existir a capacidade de investimento na maioria dos negócios, isso já é outra conversa, não é? A maioria do pessoal aqui vai com €200 em anúncios, €300, mas já é ótimo. Eu quero é que eles investam. Não importa se é €50 por mês, se é 100, se é 50 mil, não interessa. O importante é investir, porque esse investimento aí provavelmente lhes vai gerar algum retorno, alguns deles, aos que souberem fazer a coisa minimamente, né? Estruturar minimamente, e é aí que tudo começa. Meti €50 aqui, promovi o post, recebi aqui umas mensagens, fiz umas vendas e tal, é aí que o bichinho pega. Entendi. É aí que eles depois vão à procura das agências, vão à procura do freelancer, vão à procura, né? Então eles têm que ter a primeira experiência. Experiência. E muito do que eu venho fazendo nestes últimos anos é educar o mercado nesse sentido. Criar muito conteúdo gratuito. Como fazer anúncios no Google. Como fazer anúncios no Facebook. Porque eu sei que é uma questão de números. Quanto mais gente fizer, mais gente vai perceber o potencial. Mais negócio eu vou gerar para mim e... Enfim, e para quem vem a seguir, não é? Faz muito sentido. Assim. E você formou nos últimos anos muitos profissionais da performance e, nomeadamente, gestores de tráfego. A gente vê, assim, às vezes a curva de aprendizado de um miúdo, um jovem que sai da faculdade, depois de fazer 3 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, o que é que seja, passar por esse período do seu vídeo do YouTube, que é caçar emprego e quase que mandar mesmo... Como é que foi a palavra que você usou? Spanar? Tipo, de mandar... Spamar. Todo mundo, mandar o currículo, enquanto a pessoa entra no digital e tem uma certa... conhecimento básico, médio ali, e já começa a entregar valor e já consegue ter uma remuneração muito atrativa se comparado com o mercado. E qual que é a sua visão sobre esse profissional da gestão de tráfego e como que a pessoal que segue, que tem um nível de consciência baixo sobre o digital, o que é essa profissão e como ele pode se beneficiar se ele quiser
por exemplo, seguir uma profissão dessa ou qualquer outra que você queira usar como exemplo do digital? Pá, eu puxo muito o rabo aqui à nossa sardinha do PPC, do gestor de tráfego, não é? Porque eu posso dizer isto, João, eu hoje não conheço uma única pessoa que tenha experiência em anúncios, que seja minimamente bom, que se vir bem nos anúncios, no Google, no Facebook, e que não tenha trabalho e que esteja no desemprego. Mano, eu não conheço uma pessoa que diga assim, não, eu tenho portfólio, já trabalhei na agência, né? E que esteja com problemas de encontrar emprego. Não existe essa pessoa. Não existe. O mercado neste momento, e isso eu creio que é uma tendência para os próximos anos mesmo, porque é uma tendência que eu vejo nos últimos anos, e até foi como uma coisa que me levou a criar uma agência de recrutamento, que hoje tenho, ajudo pessoas a encontrar emprego, porque há tanta empresa a querer contratar e tão pouco profissional que elas precisam de ajuda para encontrar os profissionais certos para elas. Então eu fiz esse elo aí de ligação e tem corrido muito bem a empresa. Ela é gerida pela minha esposa, pela Andreia, e estão a voar mesmo, estão a voar. Boa. Então eu sempre digo isto à malta que diz, Roberto, o que é que tu me aconselhas a começar no marketing digital? É uma pergunta sempre ingrata, porque imagina, eu acho que para trabalhares com performance tu tens que ter um certo skill set já prévio, sabes? Tens de ser um gajo que gosta de números, tens de ser um gajo que gosta de Excel, tens de ser uma pessoa que não é tanto, podes ser criativo sim, mas és uma pessoa muito mais analítica do que criativa. E estratégica também. E estratégica, estás a ver? Tens que ter essa coisa. Agora, se é uma pessoa extremamente criativa só, e de desenho e não sei o quê, se calhar vai para as redes sociais, vais fazer gestão de redes sociais. Mas na questão dos anúncios, a oportunidade para quem faz gestão dos anúncios é gigantesca. E depois tem uma grande facilidade, que é, primeiro, é muito fácil vender o teu serviço aos outros, né? É fácil tu te empregares. Olha, eu sei fazer anúncios no Facebook, não falta empresas para onde tu possas ir trabalhar. E 2, é muito fácil também tu daqui para acolá, fazes aquilo que tu fizeste e aquilo que eu fiz, que é, eu vou criar o meu próprio negócio. Eu tenho este know-how, eu sei o que é que eu preciso de fazer, eu vou criar uma agência de performance, que foi o que fizeste e foi o que eu fiz. Exato. Porque existe demanda para isso. E no meu caso, existe múltiplas possibilidades. No meu caso, na altura, eu até comecei pelo projeto de revender produto através do conhecimento que eu tinha com performance. O serviço é outra. Né? Talvez, cara, existe um leque de possibilidades. Afiliados, dá muitas coisas. Exatamente, esse conhecimento é ouro. Dominando a gestão de tráfego, tu abres um leque de possibilidades para tu teres o teu próprio negócio, para tu trabalhares por conta de outrem, para ser um misto. É surreal. Brutal, brutal. E o Roberto, eu gosto também de trazer muitas vezes para uma tangente também, que as pessoas se conectam muitas vezes a entender a mentalidade do empreendedor que está por trás de todos esses projetos. E o que para você, assim, nesse dia a dia de empreendedor, quem escala, quem realmente está no campo de batalha, quem é cavalo, como você disse, que são valores inegociáveis, coisas que realmente fazem parte do seu processo de decisão, que fazem parte do Roberto Cortez enquanto empresário, enquanto empreendedor? Olha, há muita coisa que faz parte aí dos meus valores, mas se eu te puder dizer aqui alguns, a palavra é sabes? Tu disseste que ias fazer, faz. Não interessa. Às vezes até, eu lá no início, quando eu digo que fiz muita cagada como freelancer, eu cheguei a negociar algumas FIIs, que quando eu percebi, disse assim, nossa, espera aí, eu vou trabalhar estas horas todas, vou ter que fazer este trabalhão todo só por este valor? Fui eu que errei. Então disseste que ias fazer, Roberto, agora faz. Foto-te aí, não interessa. Disseste que ias fazer por aquele valor, agora tens que fazer, tens que entregar. A tua palavra vale imenso. E ela tem que ser, quem trabalha contigo tem que respeitar-te pela palavra que tu tens. Estás a ver? Outra coisa, a tua honestidade e integridade. Inicialmente, quando eu trabalhava como freelancer, lá no início, quer dizer, se calhar até ainda antes disso, quando eu trabalhava em agência, eu tinha uma ideia de que, deu cagada, a gente vai tentar tapar. Sabes, quando eu trabalhava em agência, deu cagada, que a gente, aquela campanha que era para desligar, a gente não desligou, vamos desligar agora e ninguém fala sobre isto, tentar que o cliente não perceba, deu cagada, oculta, esconde, e eu percebi que isso era o errado, sabes, quando eu abri a minha própria agência, eu fiz muita cagada também quando trabalhava nos outros, é o que é, toda a gente faz cagada, não é? Mas melhor fazer nos outros do que... E eu via muita coisa a ser cagada, então eu pensei assim, um dia que eu abro a minha agência, eu vou querer fazer as coisas direitas. Então desde o início, que eu percebi uma coisa que é, se antigamente isso me dava medo, ser transparente e chegar à beira do cliente e dizer assim, João, olha, estás aqui a investir connosco e tal, e eu respeito muito o teu dinheiro e tal, mas olha, fiz as neiras com o teu dinheiro. Eu achava que isto aqui podia ser
um motivo para tu me dizeres: Roberto, então olha, devolve-me o dinheiro, não quero trabalhar mais contigo e não sei o quê. E a minha experiência diz-me precisamente o contrário. Quanto mais aberto e honesto tu és para o teu Mais cliente, confiança, né? pá, mais confiança tu geras no lugar dele. Porque cagada toda a gente faz, meu. Ninguém é super-herói, ninguém é perfeito, e o cliente percebe que tu tens outras coisas para fazer, e às vezes há um deslize, às vezes há um esquecimento, às vezes há uma palavra trocada, às vezes trocaste o criativo. Claro que há cagadas e cagadas, não é? Mas na grande maioria das cagadas, pá, vais ter compreensão do Sabe lado uma de lá. que uma gestora uma vez minha fez? O quê? Foi no começo da agência, mas foi muito boa. Vai ser bom, isto vai ser bom. Foi muito boa, mano. Foi uma conta de um hotel top que a gente conseguiu. Tipo, era das primeiras contas. E a. Vai ser bom, vai ser bom. Vai. Não sei se vai ser tão Um bom hotel, assim. um hotel, Mas vai. só de lembrar. Ele, a dona do hotel. A dona não, a diretora, porque dona a gente nem sabia quem é. Queria muito atrair o cliente inglês, né? Ok. Nomeadamente, né? Da Certo. Inglaterra mesmo ali, né? Londres e arredores, assim. Aquele inglês que vem pro Algarve, né? Era um hotel no Algarve. E aí, mano, eu não sei por que caralho, desculpa a expressão, a gestora confundiu Reino Unido com Nova Zelândia. Eia, falhou completamente. Quanto dinheiro? A pergunta é: quanto dinheiro? Lembras? Foi cerca de uma semana anunciando pra Nova Zelândia. Era coisa de 100 euros por dia. Ah, tá Então, tipo, Foi foi... um bom tombo. Foi bom tomo, né? 700 Pá. euros que ela investiu ali pra Nova Zelândia. Mas e isso, olha, então, eu posso te garantir uma coisa: ela nunca mais fez esse erro. Porque ela agora começou- ela literalmente começou a Queres entender um de geografia. Olha, um erro que dá vergonha até a gente falar nele, porque erro é erro, não é? Não tem como a gente estar aqui orgulhoso a falar de um erro que fez. Mas houve um também, uma vez, com um cliente. Eu não sei se tu começaste em 2018. Isso. Eu acho que foi mais ou menos nessa altura que eu fiz esse erro. E nessa época, agora o Facebook felizmente está diferente, mas nessa época, no Business Manager do Facebook, sempre que tu alteravas alguma coisa, mesmo que fosse pausar campanhas, tu tinhas que ir lá no canto superior direito, aquilo ficava em draft, tu alteravas, ficava em draft, e tu tinhas que clicar no botão azul para publicar. Tudo. Hoje em dia não, nas campanhas tu desligas, ela desligou. Mas nessa época, tu tinhas que desligar e aquilo ficava em rascunho. Exato. Então, teve um cliente que me disse: Roberto, o cliente pediu para pausar. Eu: tá bom, eu vou pausar, tá bom. E eu fui lá e pausei. Só que eu esqueci do botão. Azul. Continuou gastando. E continuou. E a cliente, passado aí 2 dias, ela liga: Roberto, o cliente disse que o seu dinheiro do cartão seu dinheiro do cartão e tal, é só para confirmar contigo se tinhas mesmo desligado. Eu estava no carro, estava a conduzir. Não, isso, desliguei, isso é normal, não te preocupes, porque... É normal, o Google cobra, o Facebook passado cobra à tempo. toa. Não, por passado um Sim, tempo, um é tempo, porque... sim. pronto, Depois que a virou pessoa começa a ter mês. saldo É. e aí começa a cobrar. Não te preocupes, eles nunca cobram numa certa data, é porque a data chegou e estão a cobrar para zerar a conta e não sei o quê e tal. Não te preocupes, está desligado. Tá, tudo bem, continuou. Passado aí 2 semanas, Roberto, O produtor ainda morre ainda. o cliente diz que continua a sair dinheiro da conta. E eu disse assim: não, se calhar então eu vou lá ver se está a sair ou não. Mas você não foi ver, não. E eu fui ver e estava lá na minha conta desligado. Eu olho, não, está desligado. E o botão azul estava na minha Nossa, conta, estava tudo desligado, mas estava em draft. Eu Sim. não tinha publicado isso. Puta que pariu. Eu pensei: o que é que eu posso fazer? Disse: pá, tem que ser sincero. E diz que... 200, é. olha, foi 500 euros. Aconteceu isto. Foi erro meu, foi amadorismo meu. Olha, desculpa, se o cliente quiser, eu devolvo o dinheiro. Claro que o cliente quis. Eu fodi-me 500 euros. Isso você teve que devolver. Mas ainda bem que era cliente. Mas sabe que isso pequeno, acontece cliente muitas pequeno. vezes? A gente pegou agora uma conta, que é até de uma colega nossa, e para trabalhar o Google, e na hora que a gente foi fazer todo o setup de Google, a gente percebeu que tinha 650 lá de saldo a pagar, que ela nunca soube. Que nunca sou. Ou seja, que Ficou. deixou ali rodando, que o gestor anterior deixou É. rodando. É complicado. E, Tem que ter eu nessa atenção. época, devolvi esse dinheiro. Era o mínimo que eu podia fazer. Foi distração. E aí, eu tirei uma aprendizagem, que é: quando o cliente pergunta, tu não assumas que sabes a resposta. Vai ver, meu. Vai ver. Porque a maioria... Olha, e eu já... Graças a este aprendizado, eu já me safei de outros problemas mais recentes. Que poderiam ser de que a iguais. pessoa diz e eu penso assim: não, isso deve ser de não sei o quê. Deve estar tudo tranquilo. E vou lá ver isso. Caralho, ainda bem que eu vim ver. Estava mesmo. Estás a ver? E lá na altura, né, de uma pessoa, sei lá, não sei se isso é imaturidade, às vezes até, a pessoa: não, está tudo sob controle, não, eu desliguei, tenho a certeza, põe a minha mão no fogo, eu desliguei, certeza que eu desliguei, e não estava desligado. Então a partir daí, o que é que eu implementei lá nos processos? Double check.
Tem que ser. O cliente avisou, é alarme, ó, bora ver. Tens que confirmar mesmo que está mesmo desligado. Que E pode nunca ter mais algum aconteceu. erro. Nunca Pra mais mim aconteceu. foram só 2 gritantes, que foi esse da Nova Zelândia, e o outro foi uma campanha específica que era pra rodar durante um mês e a pessoa por acaso foi a mesma, e esse foi até o motivo mesmo final da presença dela na Mas, estrutura. no sítio onde eu estive, eu não vou mencionar sítios, nem alturas, Sim. nem nada, não interessa, porque senão as pessoas Claro. juntam tudo. Mas uma história que eu presenciei, num sítio onde eu trabalhava, a gente rodava também campanha de afiliação, então a gente Ok. estava a trabalhar como afiliado, e uma pessoa. Não foi comigo, mas se fosse comigo, acho que até contava orgulhoso dessa grande cagada. Mas basicamente o programa estava fechado, já não estava a pagar comissão, tinha sido avisado para separar tudo e tal. Não separou, durante 6 meses foram 18 mil euros para uma página 404. E quando se percebeu de que aquilo tinha acontecido, eu pensei assim, e pá, vai dar. Mas a pessoa nem sequer foi despedida. Então, deram Mas olha lá, uma 18 outra- mil euros cobrando, e 18 também mil o euros. gestor não viu que estava sendo cobrado deles. Isso. Eu não sei como, mas isso. Ele tinha um cartão com muito crédito. Era numa agência. Portanto, ecossistema em que havia muito dinheiro Muito a sair todos os budget. meses. Eu não olho. Sabes? Quando estás numa agência e tens múltiplas budget, contas, Não dá. eu acho que passa um pouco isso por isso. Eles cobram-me dinheiro do cartão, eu nem vou confirmar quem foi. Mas Se cá vê estão lá. a roubar, eu não sei. Não sei. Mas vê lá uma coisa. Então você ainda usa do sistema de você paga o anúncio e o cliente repõe? Não, nunca mais. Essa nunca Ah. mais. Não. E temos um cliente que fazemos isso hoje e já tivemos outros no passado, mas é pré-pagamento. É isso. O sistema de. Eu só fiz isso uma vez e foi pré-pagamento. Não, porque pré-pagamento com IVA. Tem que ser. Não brinca, porque senão pagas tu o imposto. Meteste IVA Exato. nessa época. Meti. Boa. Mas Muita foi gente só não uma tem vez. essa consciência. Foi só uma vez mesmo que eu fiz. Porque geralmente eu cadastro lá a conta do cliente e ele paga direto o Google e o Facebook. Isso é o que me importa. Isso para mim está ótimo. Mas Mas aí imagina, quando você fala então que tá saindo e às vezes nem nota e que na estrutura da agência é mais difícil de ver, é o quê? nas minhas coisas, nas minhas contas. Nas suas coisas, sim, nos sim, seus sim. projetos. Nos Ah, meus tá. projetos. Ah, tá. A gente não vou lá confirmar. Claro, e você tá pensando, porra, então numa agência então que faz isso, ela tá... Agora imagina numa Lascando. agência que tem no caso era múltiplas contas mesmo, de diferentes mercados, diferentes países e não sei o quê, que a agência que recolhia muito esse dinheiro, não foi comigo. Sim. E isso, pá, posso dizer que naquele caso 18 mil euros passava nos pingos da chuva. Não percebias. Só se fosse mesmo ver o extrato é que percebias, porque era E aí muito dinheiro perceberam. investido. Pois, Houve um momento em que é alguém, outro volume. tipo, fecho de ano, não é? E isso, olha aqui este projeto assim é negativo. É normal? Isso. Este projeto é negativo. Este projeto já fechou há 6 meses atrás. Ui, mas e foi assim que descobri. Nossa, essa desatenção saiu cara. Boa. Mas pronto, quer dizer, Faz 18 parte. mil euros na nossa estrutura Fazia sentido, fazia falta. podia ser um arrumo. Naquela estrutura ali, epá. Mas não eu era acho que eu tenho um nada. pensamento de escassez, porque eu penso mesmo que for uma estrutura de 5 milhões, 18 mil euros é 18 mil euros. Numa empresa que fatura 3 ou 4 milhões de euros, Pois, 18 eu tenho mil um pensamento de euros, escassez, porque eu penso assim, 18 mil ainda é 18 mil. mas mesmo assim é muito dinheiro. Eu penso É. assim, naquele caso, é quase um salário anual da pessoa. É o salário anual, quase. Isso é dinheiro. É dinheiro. Mas sim, cagadas acontecem. Sempre, não. É comum, mas tem que ser mitigado, sem dúvida. Processo mitiga muito isso. Você falou do double check, por exemplo. Eu lembro-me uma outra, João. Olha esta aqui também. E foi com a mesma pessoa, mano. Pois, Esse a que eu mesmo contei as com duas essa também foi mesma com a pessoa. mesma. Eu Olha acho esta que aqui. Eu não sei se ainda está assim, eu não te consigo confirmar, mas pá, tenho quase certeza que sim. Quando tens a conta de Google AdWords, de Google Ads em inglês, é 0 ponto. Quando é em português, eu não sei se BR também é, mas português de Portugal é 0, não é? Em BR também Eu acho que é sabes vírgula também. É vírgula. Mas tem essa diferença. Se tu tiveres a conta em inglês, ou o teu dashboard em inglês, tens que pôr ponto porque ele não aceita vírgula. Se tiveres em português, tens que meter vírgula porque ele não aceita ponto. E então o que é que o Google antigamente tinha, que eles entretanto corrigiram? Imagina que tu punhas 0,50 para dar um custo por alguém clique de gastou 1 50 milhão e cêntimos. queria gastar 1000. É isso? Não, já vais ver. Imagina que tu punhas 0,50, tá? Porque querias pôr 50 centavos ou 50 sim. cêntimos, e o dashboard estava em inglês, mas tinha que ser ponto. Tu davas enter, aquilo dava erro, e ao dar erro ele apaga a vírgula. Então fica 0,50. E depois double click, clicas 2 vezes no save e ele grava o CPC de 50. Eles já corrigiram isso, agora não deixa. E eles não tiram. Agora trava. Mas antigamente eles corrigiam o erro e tu Botava o valor maior de CPC. E botava, tirava a vírgula ou o ponto. Sim, tirava. Aí E você ficava queria pagar zero. 50 centos, você pagava 50 euros. Pronto. E vi essa mesma colega fazer isso numa. Mas aí
esse erro só podia ter durado algumas horas. E durou alguns dias. Porque imagina, tu quando lanças uma campanha nova, uma conta nova, o que é que tu vais fazer no dia a seguir? Vai checar. Tu vais checar. Nesse caso aí aquilo perpetuou um pouco isso. Ela era a rainha do prejuízo. O nosso CPC está muito alto. Eu tinha a ideia que só tinha colocado 50 cêntimos. E estava tipo um CPC tipo de 20 e tal euros, estás a ver? Tipo, não batia no limite porque... Mas era um mercado, uma keywords abrangentes. Tinha concorrente com pasta também ali para leiloar. Ele gastava. E estourei. Tipo, basicamente foi muito dinheiro gasto, sem resultado, porque o CPC era tão alto que... Sei lá, tu com 200 euros compravas 10 cliques. E qual é a probabilidade de gerares retorno com 10 cliques? Nenhum, exato. Mas imagina 1000 cliques, ok, gerou qualquer coisita, mas de género, foi muito dinheiro. Com certeza. Por esses 1000 cliques, e 20 euros cada um, tá Não bom. foi fácil. Então realmente ela... ela... dizer, realmente a CPC, mas olha, precisaste tipo, de 4 dias para perceber isso. Tipo, no dia a seguir não dava para perceber isso. Tinha outras coisas, mas enfim, é o que é. Faz parte. Mas às vezes uma pessoa aprende com os erros dos outros. Totalmente. Isso para mim, totalmente. quando vi aquilo acontecer, acontece isso. Não, eu todos os dias, Vai e checar. mesmo hoje, eu sempre que lanço uma campanha, não é no dia a seguir, é passado umas horas, eu estou a dar refresh. Eu sou o gajo do refresh, eu gosto de ir lá, eu estou a fazer o meu trabalhinho e as campanhas que eu estou a gerir, está lá, hoje em dia são poucas, né? Que eu hoje já giro poucas. Mas quando eu estou com as minhas campanhas, deixo lá na tab aberta e de vez em quando eu vou lá, dou o refresh, olha, tá Tudo bom, certinho, bora tudo para o meu trabalhinho. Exato. Mas e isso deu-me isso aí. Essa conversa dá até uma tristeza, na verdade, mas realmente acontece. Foi do cavalo para mas o erro, o erro faz parte. Faz parte do jogo. A gente não pode normalizar o erro, porque eu acho que há diferentes tipos de erros, sabes? De quem trabalha. Nós não podemos normalizar o erro. Não é tipo, o erro faz parte do crescimento. Ok, certo, sempre que a gente erra, a gente cresce, está tudo bem, mas não se pode também normalizar o erro, porque senão, quer dizer, daqui para lá vale tudo, não é? Porque quando existe um erro, há uma fatura que é paga pela empresa. Então há que também ter consciência disso, não é? Eu sou daquela pessoa que, na minha equipa, tipo, ok, a gente errou, a gente fez a asneira, vamos aprender com isso, mas malta, vamos perceber que houve aqui uma fatura que nós pagamos, então não vamos normalizar o erro de, eu ouvi alguém no YouTube a dizer que errar é normal, é normal, tá bom, mas tem aqui uma fatura para a gente pagar, então atenção ao normal. E principalmente não deixar que o erro se repita, né? Porque senão aí é vira... crítico, aí para mim dá despedimento. Pois. Se uma pessoa erra da mesma coisa de forma constante, eu aí não perdoo. Porque uma vez ainda dou de borla, 2 vezes não dou. Exatamente, porque é pra ela aprender ali com erro. Não, Duas brutal, vezes não faz todo sentido e eu acho que é muito a realidade do dia a dia. As pessoas não falam muito sobre isso, né? A gente sempre fala da parte boa, mas é a realidade do dia a dia. É verdade. É difícil a gente encontrar exemplos de coisas que deu errado, não é? A gente sempre fala das coisas. Tem até um documentário na Netflix sobre isso, não sei se você já viu. Que Não fala vi, mas sobre quero ver. histórias de insucesso. Ok. Tipo, jogador de basquete que era talentoso pra caramba e não virou jogador. Sério? É porque a gente sempre Top. fala Do sobre sucesso. do sucesso. E a probabilidade de fracassar é muito maior. Só que, logicamente, a gente vai sempre olhar pra quem Mas deu olha, certo. sabes que eu estou muito à vontade para falar de muito sucesso, Claro que sim. mas houve alturas da minha vida que eu não estava. Porque eu não tinha a confiança. Sabes que, imagina, se eu ponho-me a contar os meus insucessos, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Não te vou dizer que eu hoje já cheguei onde quero chegar, mas hoje eu estou super confortável e no papel em que estou de falar dos meus insucessos, dos meus fracassos, porque também tenho muito este papel de mentor. Sabes? Hoje eu fiz um post no meu Enquanto Facebook. mentor, você ajuda as pessoas a ter esse nível de consciência de que, porra, se você falha, imagina eu. É isso. Eu hoje fiz um post no Instagram que eu contei conto lá uma história de uma mentoria que eu lancei, de um iTicket, e que cancelei essa mentoria. E que reformulei e tal. E foi uma coisa que me deu vergonha, não é? Eu chegar para o meu cliente e dizer assim, olha, eu vendi-te uma coisa na qual eu já não acredito. Eu lembro de você falar eu falei disso. nisso, né? Eu hoje fiz um post lá no Instagram sobre isso. E neste último encontro presencial que tive lá do PAD, ele veio para lá um case, um debriefing, em que os resultados não foram bons. Sim, a gente investiu isto e voltou isto, gente. E faz parte do jogo. E faz parte do jogo, está tudo bem. Mas hoje eu estou confortável e hoje no papel de mentor, de alguma forma até acho que isso me ajuda. Eu não sei, estou à vontade de falar disso. Sabes? Eu acho que é importante humanizar o mentor. Porque a malta está muito habituada a ver só o palco dos outros, não vê os bastidores, sabe? Só vê o palco, só vê o sucesso, só vê as coisas boas. E sim, estão muito habituados também a ver o meu palco, a ver o sucesso, as empresas a crescer e por aí vai. Mas atrás disso aí há muita coisa, gente, que corre mal. Sabes? E muitas vezes eu percebi isso também. Quer dizer, o ser humano faz isso. Nós olhamos para outra pessoa, né? Eu lembro-me de 2012, desde 2012, olhar para o Paulo Faustino, assim, Deus do marketing digital. Do caramba, quem me dera um dia você tá no eu mesmo ser pódio perto. hoje você tá no mesmo padrão.
não digo que estou no mesmo padrão, mas felizmente eu tenho como meu mentor, me ensina imenso e tê-lo por perto faz com que os meus resultados sejam incrivelmente melhores. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Mas achava que, de certa forma, tipo, era perfeição, era inalcançável. Alguma vez eu poderia falar com este gajo? Não, acho que nunca vou falar com este gajo. Sério? Tinha esse nível? Tinha esse nível. Muito fixe, cara. Muito E fixe. hoje em dia percebo que é uma pessoa como os outros. E mesmo aquelas pessoas que nós admiramos, idolatramos e metemos lá num nível super acima, mesmo essas pessoas, elas têm os seus desafios, meu. Exato, eu ia falar, fazem cagada também. Elas fazem cagada, também. elas têm os seus desafios e elas estão a tentar todos os dias a encontrar a forma de fazer com que os objetivos deles dê certo. Ô, Roberto, é brutal e faz todo sentido e, cara, não, realmente o nosso papo aqui, a gente pode ficar 2 horas, na minha opinião, realmente o que você traz aqui é muito verdade, eu sempre fui muito de endeusar também as pessoas e eu percebi muito isso, que os mentores também falham, os mentores também estão no papel, não sei se dá pra mostrar o post dele, Rodrigão. É uma história lá que eu conto de que fechei a mentoria, e deu-me vergonha. Quando eu decidi que ia fechar a mentoria, eu tive que falar com os meus mentorados um por um, a dizer, olha, eu vendi-te uma coisa na qual eu não estou a acreditar nela. Desculpa. Mas tem a ver com o fato de não ser o que faz o seu coração bater mais forte, né? Então explica pra galera aí da nossa audiência que tá vendo, para romper contextualiza enquanto eu vou só na casa de banho que a caipirinha deu problema. A caipirinha foi demais, eu vou aqui... Não. Mas isso, hoje em dia eu sinto-me confortável em partilhar este tipo de história. No caso aqui, eu falo que nunca... O que o João estava a falar é que a gente tende a idolatrar as pessoas, não é? E achar que aquelas pessoas que nós ouvimos como exemplo, como role model, que são perfeitas, que elas não têm desafios, que elas não têm dificuldades. E eu sei que algumas pessoas olham para mim e tipo, olha, um dia eu gostava de ser como o Roberto. Isso deixa-me feliz que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, e eu partilho estas coisas para essas pessoas perceberem que mesmo essas pessoas que elas acham que estão no alto do pedestral, elas têm desafios. Elas estão todos os dias e de uma forma constante a tentar fazer com que as coisas para elas funcionem também. E eu partilhei este post aqui para dar essa parte aí fraca, de que há coisas que correm mal. E houve essa mentoria que eu lancei em junho de 2022, que era o Núcleo da Elite, que a proposta era... Eu vou contar aqui um bocadinho mais daquilo que eu contei aqui no post. A proposta dessa mentoria era ajudar a malta que era freelancer, portanto isto foi vendido a freelancers, era ajudar o pessoal que era freelancer a escalar o seu negócio. E a dada altura eu pensei assim, ok, eu estou a dar mentoria a freelancers, eu ajudo os freelancers a crescerem a estrutura deles, muito bem, a crescerem os resultados e não sei das quantas. Mas do género, a proposta que eu tinha lá para o Núcleo da Elite era, João, eu vou-te ajudar a crescer a tua equipa, a recrutar mais pessoas, a crescer a organização, a crescer não sei o quê, quando eu... Hoje em dia, tento ao máximo ter a minha equipa o mais encolhida possível, mais enxuta possível, tentar maximizar o profit per person, estás a ver? Em vez de estarmos aqui só a crescer pessoas. E assim, como é que eu posso ter uma mentoria onde eu quero ensinar os outros a crescer a organização deles, quando eu não tenho a missão de crescer a minha organização? De novo, você foi coerente com você mesmo, igual na época do Google. Dinheiro. Na época do Google é a mesma coisa. Isso. É o que você acreditava. Eu quero é dinheiro. Eu quero é crescer a minha faturação, não é crescer a minha equipa propriamente. Ou tudo bem que à medida que as coisas vão crescendo, provavelmente eu vou precisar de alguém mais para o suporte, alguém mais para o financeiro, alguém mais para aqui e para colar, mas não, eu não sou aquele gajo que te vai ensinar a ter uma empresa com 200 funcionários, porque eu não quero ter uma empresa com 200 funcionários. Então porquê que eu haveria de ser a pessoa que estou a vender-te uma mentoria, a vender-te a promessa de que eu vou ajudar a ter uma empresa com 200 empresários, quando eu não quero isso para mim? Isso foi incoerente. E nessa mentoria aí eu trouxe a minha esposa para fazê-la comigo, porque ela sim, ela é a pessoa das 200 pessoas, e a Andreia um dia vai ter uma empresa dela, só com 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas. Sabe o que eu ela quero vai também? ter, mas eu não quero. Eu boto fé. Eu sei qual que é a sua lógica. É parecido até com o do Luiz também. Tipo, Tu queres ter uma empresa com 500 pessoas? Eu quero. Porra, Tipo assim, é a minha visão. Vai. Eu prefiro realmente... porque onde que tá o meu tesão em empreender? Tá, em geral, tipo assim, e tá tudo bem, tem vários pontos de vista. O meu é em gerar oportunidades, é crescer, ver que pessoas diferentes estão dentro do ecossistema que eu criei. Isso que me dá tesão. Então, pra mim, o maior case pra mim é da V4. Não sei se você conhece V4 no Brasil. Eles estão gigantes. Eles têm 4.500. Aquilo é... João, dá-me ansiedade. Mano, aquilo vai me deixar muito careca. Mas é o que eu quero. Mano, a mim dá-me ansiedade. Eu pensar que tem uma empresa com 4.000 pessoas. Não, pra mim também dá muita ansiedade, mas dá uma ansiedade boa. Sabe aquilo que você falou, tipo assim, de criar o problema e dormir pensando em solução? O meu dormir pensar em solução é pensar que o negócio está crescendo, por mais que esteja alavancado em determinado momento, porque tá alavancando para crescer, mas eu saber que eu
tô criando algo que eu vou tentar que tenha o máximo impacto possível. Certo. Eu sei que o foco é o lucro, nenhum negócio o foco é dar prejuízo, o foco é dar Certo. lucro, mas enquanto puder ter uma boa rentabilidade e crescer a máquina, é a minha visão. Yeah. Eu sei que é foda, eu sei que é difícil, mas... E a Andrea tem o mesmo drive. Ela um dia vai ter a empresa dela com 500 pessoas e eu estou lá a apoiar. Mas eu não quero isso. Eu não quero pensar que eu tenho 500 pessoas para gerir ou 500 pessoas para cuidar. Pá, eu não quero isso. Eu quero ter os meus 30, 40 talvez. Hoje em dia então, nós somos 16 ou 17 pessoas lá na agência. E pá, eu sempre que digo, não vou contratar mais ninguém, vai que contrato mais um. Mas estou super, tipo, a crescer pouco a pouco. Tá? Não, em um time de 16 pessoas já dá para você causar bastante impacto. Já dá. E eu pensei assim, pá, porquê que eu estou com uma promessa de uma coisa que eu não quero viver? Eu não quero isso, estás a ver? Porque é que eu vou estar a ti, João, a vender, tá, João, não é para a minha mentoria que eu vou te ensinar a pôr na tua empresa 200 pessoas, quando eu não quero viver isso. Sim. Então aquilo passou a ser incoerente para mim, estás a ver? E tive que romper com isso. Portanto, a minha promessa agora... Eu tenho uma mentoria, eu substituí a mentoria, portanto eu reformulei a promessa. Você envelopou ela novamente. E sabes o que é que foi engraçado, João? Porque quando eu falei para a maioria das pessoas que estavam lá, os freelancers, não é? A maioria deles ficaram tipo aliviados. Roberto, estavas-me a deixar Era ansioso, de eu também. ter que crescer a minha organização. Obrigado, pá. Agora sim, isso que estás-me a dizer, esse modelo enxuto é o que eu quero. E outra coisa, eu não só fiz isso, como ainda pessoas que não tinham entrado nessa mentoria, tá? Porque não se viram na proposta e crescer a organização. Não, Roberto, obrigado, eu só quero ganhar dinheiro. Não quero estar agora Depois a você foi buscar essas pessoas. Vieram pessoas, Porque três pessoas entraram queriam. na mentoria. Quando eu disse assim, olha, eu reformulei um pouco as coisas, achas que isto fazia sentido para ti? Faz todo sentido para mim, Roberto. Bora, quero entrar E tá nisso. tudo bem, porque isso nada mais é do que um lifestyle business também. isso. Tipo, o cara construir um business que vai dar liberdade para ele. Assim, o freelancer muitas vezes, dependendo do volume que ele pega, liberdade é a última coisa que ele tem também. Ganha muito dinheiro, mas parcerias aí é o que eu trabalho. A gente trabalha com parceria. Então, como ganhar bastante dinheiro e ter liberdade ao mesmo tempo, dá pra... Ainda mais nesse continente. Esquece. Se tem um drive de gostar de viajar, de viver e ter um modelo de negócio desse, é brutal. Dá pra fazer ali, porque tem até um colega meu que ele é o brasileiro, o homem mais rápido a visitar todos os países do mundo. 196 países. É teu amigo? 196 sonhos, Top, e ele... Todos. Bateu o recorde. Foi em 1 ano e meio em todos os países. Cara, foto no Afeganistão com arma. Ele viveu tudo. Esse bicho tem... Pensa no bicho que tem história pra contar. Muito rápido. Muito rápido, Mas ele continua viajando. Ele nunca mais conseguiu parar de viajar, porque você vira um viciado. Mas você imagina o seguinte, uma coisa que ele falou que virou uma chave... A gente acabou por se aproximar porque... Quando vier a Portugal, tem que tomar café comigo, cara. Sim. Ele já tá totalmente dentro do digital. Eu vou trazer ele aqui pra fazer. Eu vou trazer ele e o Bigodinho. Quando trouxeres, chama-me. Que eu vou ficar Famalicão pra a gente já tá cheio de café marcado já com pessoas que... Mano, imagina. Alguém que viajou o mundo todo, meu. Eu quero esquece. Essa pessoa. Não dá pra... fala 200 por hora. Porque a pessoa, eu acho que ela perde até o senso do que é a realidade. Na boa. Você conversa com o Anderson, você... Ele foi no Flow Podcast. Okay. Você fica meio assim, sabe? Você perde o contexto. Porque ele tá falando com você e do nada ele fala alguma coisa com o Rodrigues, daqui a pouco sai andando. Porque ele começou sem R$1 no bolso, pô. Ele foi indo, aí foi se virando, aí depois construiu um e-book como viajar pra financiar a própria viagem. Chegou nos Estados Unidos, sabe quem encontrou o bicho? Flávio Augusto só. Assim. Pra dar umas dicas pra ele. E deu na cabeça dele pra caralho. Então ele já saiu dali com outro mindset. Entendeu? Aprendeu pra caralho, mas pra dizer o quê? Eu nem sei porque que eu falei do Anderson, velho. Sobre o enxuto. Ele falou o seguinte: pra a maior parte dos países você consegue viver com 2 mil euros por mês. Você consegue viver de boa com 2 mil euros por mês. Certo. Então você imagina um freelancer que dá pra fazer até uns 10k, velho. Bem, entendeu? E delegar, aqui na Europa dá. E eu, quando estive na Alemanha e trabalhava em cowork, não sei o que, conheci uns caras, velho, PPC e do cara, que, porra, os caras faziam muito dinheiro. E viviam um lifestyle business. Trabalhavam ali, cara, 4, 6 horas por dia, dentro do fluxo que eles já tinham dimensionado, e o resto eles aproveitavam pra fazer o que realmente eles... E tá tudo bem. Tem uns loucos que gostam de se encher de trabalho e contratar pessoas e não sei o quê. E tem quem gosta também de estruturar uma coisa que gera valor e depois viver. E acho que também tem a ver, João, com o momento da tua vida. Porque imagina, há uns anos atrás, pá, eu virei muita noite. Para mim não havia fim de semana.
É um bocado quase com a história do Finch, não é? Que ele conta. Eu tive 50 anos, 50 semanas sem sair. Não foi tão radical. Eu vivi muito. Eu vivo a vida. Mas muito fim de semana que, pá, sei lá, noites diretas, em frente ao computador a trabalhar em projetos, enfim. Que fiz isso durante muitos anos, e acho que isso aí também me deu uma alavancagem que deu, mas hoje em dia, no momento em que eu estou da minha vida, isso para mim não faz sentido. Eu hoje em dia estou no momento da minha vida, e foi engraçado hoje, antes de vir aqui para o podcast às 2 da tarde, portanto a gente combinou às 6 horas aqui, e às 2 da tarde eu disse, mas João, eu estou livre, meu, eu tipo, olha, eu fui lá livre. O que eu falei? Eu falei, eu queria ter sua vida, não foi? Foi o que ele disse, eu queria ter sua vida. Eu tô livre aí, qualquer coisa, se quiser mais, eu falei, mano, são 2 horas. Eram 2 horas, eu estava aborrecido em casa, assim, pá, João, se calhar a gente até eu custei a marcar com esse cara, tá sempre ocupado, aí do nada ele me liga no dia e fala, 2 horas tô livre. Porque é sexta-feira, então a minha sexta-feira está livre. E eram 2 horas e eu disse, a gente tem um amigo que é assim, o Turgal, pô. É. Ele não trabalha sexta-feira não, e só surfa, velho. É justo, mas isso tem a ver com o momento da vida da pessoa, tá? Eu não era assim há uns anos atrás, mas hoje eu eu não digo que, imagina, amanhã, com 50 anos igual você, eu não seja assim. Eu estou aqui com muita ideia na minha cabeça neste momento, coisas que eu quero fazer, quero pensar, quero pôr, pá, mas amanhã eu quero passar o dia com o meu filho. Ninguém me tira isso. Talvez às 9 da noite, se der uma insónia ou se não houver futebol para ver, eu vá e vou estar lá no Pai Sandu contra Porto Alegre. Ele vê qualquer coisa assim. É o Bahia contra o Carandupi. Mas rapaz, mas eu já não digo disso, estás a ver? É brutal. É um equilíbrio também. É o equilíbrio. Mas esse equilíbrio eu não o tinha. Eu vou-te dizer, eu era totalmente desequilibrado quando era mais novo, e acho que esse desequilíbrio nessa fase foi bom. Claro, para construir também a base. É o fogo no cu. Pá, era imparável. É imparável, estás a ver? Mas hoje em dia, e agora vou ser pai outra vez, não, pá, Abril, nem me mandes mensagem. Abril podcast, não contes comigo, eu não entro aqui, não veio cá. Estou off. Maio já dá para chamar, porque eu quero fazer um debate, eu sei do jogo aqui, ó. Bora. Fazer um nocaute. Não faças comigo. Não é nocaute, é só um bate-papo. Não pões a apanhar porrada outra vez, já chega a apanhar porrada, isso é grave. Não, mas eu já tenho aqui as duplas depois que eu vou chamar. Vitor Brandão e João Curtinhos, Roberto e Luiz, mas pra conversa descontraída também, só pra ver diferentes pontos de vista. E falar em diferentes pontos de vista, uma coisa que eu tinha guardado pra te perguntar. Você é um gajo que vai muitas vezes ao Brasil, Mastermind, o caramba. E eu gosto muito, até pra fazer essa ponte, porque tem uma galera que acompanha e que é do Brasil, que até já interagiu comigo, e que não tem muita proximidade com a realidade portuguesa, com o português, diz até que tem às vezes dificuldade de entender, que é muito engraçado. E eu falo que é muito engraçado hoje, porque quando eu cheguei eu tive um professor do Açores que eu quase chumbei, velho. Entendi um caralho que ele falava, entendeu? E não é nada contra os Açores, mas é porque ele fala muito rápido. Então tá tudo bem. Eu falo, não era nada contra Açores, ele nem eu. Não, tem um sketch muito interessante no desculpa te interromper. Não, pode falar. Se procurares depois lá no YouTube, tem um miúdo lá que entrevistaram na escola, um açoriano, e que eles puseram legenda. Tem aí? Tu sabes qual é? O Rodrigo sabe. Ele sabe o miúdo, no canal português, na televisão, de entrevista para o telejornal, um açoriano, eles tiveram que botar a legenda no miúdo. Então você imagina eu, velho. Imagina tu, não é? Chegando do Brasil. Se não entende, tem que ter legenda. Pois. Não, mas o pessoal dos Açores é que é brincadeira. É brincadeira, tá? realmente, porque fala muito rápido e tudo mais. Não, mas imagina, eu já fiz lançamento para que meti público brasileiro e público angolano e deu errado. Não vendi. Porque o pessoal todo lá no YouTube não entende nada o que esse cara está falando. Não entende nada. É verdade. Eu trabalhei, eu não te contei isto aqui na minha jornada, mas eu trabalhei 3 anos com o Brasil. Eu trabalhei com o projeto Jus Brasil, projeto de advocacia lá no Brasil, e eu ia muito para a Bahia, estava muitas vezes na Bahia. Então tinha momentos em que eu estava lá a falar com o pessoal da equipa, e que imagina, eu fazia uma pergunta, né? Estava ali na conversa a fazer uma pergunta e as pessoas estavam assim a rir para mim. Mas é assim, não é assim. E eu dizia assim, não entendeu, não é? E eu, não. É que eu fiz uma pergunta e a pessoa fica a rir para mim, eu disse, olha, qual parte é que não entendeu? Que é nada. Porra, a minha Beatriz no Brasil, na minha família, passei vergonha, mano. Tipo assim, ela contando toda empolgada e minha tia e meu primo assim, ó. Aí quando acabou elas falaram assim, o que ela falou, João? Tipo, perplexo, não tipo inglês, ela tá falando inglês e eu não sei falar inglês. E o garçom no restaurante falando, eu sei de onde é. É espanhol, a mim também. Achou que ela era argentina, mano. A mim também me fizeram isso, sabes? E não é de sacanagem. A mim perguntaram várias vezes. A Beatriz saiu frustrada. Várias vezes eu era argentino lá no... O que é isso? É isso. É isso? Vai. É o rabo de peixe. Bora. Que isso, mano? Isso é um peixe? Não um tubarão? interessa a entrevista. Um grupo de crianças que andavam de chata rente à costa. por miúdos lá dos Açores. Um anzol, um bocado de linha, já está.
E quantos eram a apanhar o tubarão? Mas 10. 10 homens ou 10 rapazes? Tem que ler. 10 rapões. Que idade é que tinham os rapazes? Uns de 10, uns de 9, uns de 15. Não era esse que eu Tu queria é que esse apanhaste? exemplo. Há um miúdo Que mesmo. os outros tiverem Mas isso também é ajudado. bom. Não dá para O perceber, pequeno não dá para Lisandro, de 13 perceber. anos, Tudo bem, também é o que é, estava é na o que é. chata Mas quando avistou o Portugal tubarão. tem muito- Isto é Foste sempre uma coisa atrás do bonita em tubarão. Portugal. Deve ser esse miúdo. Tu Que- tiveste medo? E como é que tu viste que era um Só tubarão? Te conheces? Não. Estava aqui aos vultos aqui de antes e pungisca para Mas allá tem legenda, botar legenda. E eu levou o cheiro das Mas cabeças que esta está aqui legenda aqui presente. alguém pôs no Pois tenho, YouTube, não tiveram. era televisão. Ah, Eu não é vi. televisão. No dia Não, foi mas na acontece- própria televisão que Mas colocaram. shopping. Entendi, Mas entendi, agora, entendi. Então, isto aqui Silvana. para mim é uma coisa bonita. Que é em Portugal tu Tão tens... pequeno e tem tanta diversidade. né? Tipo, nós estamos aqui hoje, estamos a gravar isto aqui em Famalicão. Tu estás a 100 km de certas cidades que se fala de uma forma totalmente diferente. Vais para Coimbra, fala-se um português supostamente mais correto. Vais para Braga, fala-se um português muito mais aberto, que sou eu. Em termos de Até te digo entrar, mais, olha, isso aí, por exemplo, Sam, eu estou a viver em Faf agora. uma E coisa, ao lado de Faf, a um 15 bom km de bocado. Faf, está aqui em A Guimarães. gente já fica já. Em Guimarães Até fala-se de uma forma, por exemplo, disse pasta dos dentes. Dientes. Em Guimarães, Dientes. dos dentes. E em Faf disse pasta dos dentes. Mais, Eu vou ao a gente fala mais continente, dente também do que. Vou ao né? continente comprar pasta dos dentes. Entendi. E em Guimarães vou ao continente para comprar pasta dos Diante. dentes. Tipo, então são duas terras a 15 km uma da outra, estás a ver? Nu. E isto Já isto muda. existe. E na Covilhã, pô, o que eu vi em Covilhã era piscina. Era um jeito de falar piscina. Que parecia que a pessoa ia infartar. E, por exemplo, aqui a 100 km aqui, ou nem tanto, São João da Madeira, as pessoas falam, ou Santa Maria da Feira, as pessoas falam G. Vou às jaulas, vou comprar os óculos. Jaula, já. Então, João, empresta-me os teus óculos. E isto é engraçado, eu acho isso mesmo. Não, é piada, uma diversidade muito uma grande, diversidade pô. brutal num país pequeno. como Isso, somos mas nós. sabe como é que. Assim, eu não sei o Rodrigão, mas eu não consigo perceber essa diferença. Pouca. Mas eu consigo entender que existe uma diferença na forma de falar. Tu não Mas sabes que eu também não consigo entender no Brasil. é um nordestino e um. É igual, e eu, o carioca mineiro, ou o nordestino ou é um para mim é carioca, igual. o nordestino, É mineiro. brasileiro. Você não... É, não é? Para mim é. Então, pra gente também é difícil. Só que uma coisa eu consigo notar no comportamento. Tem uma história que ilustra isso muito bem, que é... Foi num dia que eu fui num café em Lisboa. Eu tava num sábado em Lisboa, eu fui num café. Em domingo aqui, eu também fui num café no Porto. E foi assim, ó. E foi caricato porque foi a mesma cena. Foi muito parecido. Foi assim, eu chegar num café, era logo de manhã, porque foi 2 dias que eu tive que tomar café na rua, pequeno Certo. almoço. E aí eu cheguei lá em Lisboa... Tava numa formação lá, aí falei, olha, já tá aberto, não sei o que, aí pode entrar, não sei o que, assim, tipo, muito indiferente o garçom. Porra, aqui no norte, anda caralho, claro que tá, pra foda-se, tá cá, caralho, quer momento do leite, quer o quê, saca? Tipo, e eu fiquei assim, caralho, isso que é o norte que a galera fala, saca? É claro. muito mais caloroso, te dá um tapão nas costas, falando anda logo, caralho, saca? Que uma pessoa fica logo... Mas está morcão. Exato, a pessoa fica logo animada, entendeu? Mas Mas a minha pergunta era mesmo em questão, tipo, dessa proximidade, assim, de você fazer muitas formações e tal. Quais que pra você, na sua visão, assim, a gente também caminhando pra uma reta final e depois eu vou fazer uma pergunta final que é de praxe aqui, mas qual que foi essa sua experiência no Brasil, sem ser essa diferença linguística, mas do digital e tudo isso, pra fazer essa ponte, né? Que a gente Certo. também se propõe a ser a ponte Sim. aqui. Nós às vezes aqui ouve-se pessoas a dizer que o Brasil está à frente. Bem, o Brasil está mesmo à frente. Está mesmo à frente. E hoje em dia muitas das coisas que tu vais vendo cá em Portugal são inspiradas em coisas que vão acontecer no Brasil, porque realmente o Brasil no digital... Aliás, eu até ouso dizer que há muito hoje em dia americano a inspirar-se no brasileiro, sabes? Historicamente o brasileiro inspirava-se no americano e o português inspirava-se no brasileiro. Hoje em dia já acho que já toda a gente se inspira no brasileiro, porque o brasileiro tem esta ousadia de inovar e de inventar muito mais do que nos outros sítios. Pá, para mim, sempre que eu tenho a oportunidade de estar nestes ambientes aqui com outros empreendedores que são inovadores, não é? E eu participo no Mastermind com brasileiros, estou lá no da Bárbara Bruna, não sei se sabes. Sei, top. Mas, pá, e para mim ali eu sou um menino. Menininho, pequenininho ali, eu estou com um Galera gatinho, tá- pá, não me perguntem quanto é que eu faturo, que é para não passar vergonha. Que a galera Que é só arregaça. tubarão, estás a ver? É só mesmo tubarão. E para mim estar nestes contextos aqui, expostos a estes contextos aqui, com este tipo de empreendedores lá do Brasil, pá, é brutal, meu. É surreal. E é malta que
pá, pensa anos à frente mesmo. Estás a ver? Então, hoje em dia eu privilegio muito ligações que eu tenho com a malta do Brasil, porque, e respeito mesmo muito, mesmo amigos, tenho muitos amigos mesmo do Brasil, pá, porque é feito de outra fibra, sabes? É mesmo feito de outra fibra. Brutal. E pá, nós enquanto portugueses, o que é que nós temos que fazer? Aprender com quem vai mais na frente. Modelar. E depois fazer à nossa forma. Claro que Depois sim. o importante é isso aí, Adaptar. não é a gente copiar o que viu, é a gente ver o que é que os outros estão a fazer, ver quem está um passinho mais à frente e fazer a pergunta: tem forma de eu adaptar isto para o meu mercado, para a minha realidade? Faz sentido eu adaptar isto para a minha realidade? E de que forma é que faz sentido? De que forma é que isto se pode encaixar na minha narrativa? E vai e modela. Brutal. Então é isso que a gente deve fazer. Não estar aqui, pá, a inventar a roda de forma constante. Não tens que inventar a roda. E tu às vezes inventas, tu às vezes inovas e crias, inspirado em coisas que, vamos dizer assim, nem tinha nada a ver com aquilo que tu inventaste, mas de certa forma essa fonte, essa inspiração, ela está lá de alguma forma, entendes? Sabes, o teu produto final é totalmente diferente daquele do qual tu te inspiraste, Sim. mas ter tido aquela inspiração foi importante para tu criares o teu produto final. Faz Entendes? todo Mesmo sentido. que eles sejam, tu olhes e digas assim, eu nunca diria que este produto foi inspirado naquele. Estás a ver? Sim. Mas isso é importante, teres as boas referências. E para mim, Brasil, existem muitas boas referências e eu estou muito atento ao mercado brasileiro, com certeza. E acho que toda a gente aqui devia estar. E a gente vai no Fire esse ano? Como é que é? A gente vai no Fire. A gente vai no Fire. Muito bom. É gosto, Tu vais né? no Fire? Vais Vou, mesmo? é. Tá bom. Bora, Falei com bora, vocês bora no junto, carro, cara. pô. Bora junto. É minha um memória evento que eu tenho que ir, porra. Não, a gente vai junto. Vai junto. Vou lá, tá. Boa. Vou lá, tá. Boa. Não, mas muito bom esse feedback. É mesmo modelar, entender e adaptar ao mercado, né? É um pouco que eu tento fazer no contexto também enquanto empresa. E eu acho que tu que estás aqui a fazer em Portugal é extremamente inteligente. Que é, ok, eu venho de um mercado que tem um determinado tipo de maturidade, eu entrei noutro mercado do qual eu transporto o meu conhecimento para este mercado aqui. Há muita coisa que é diferente nos mercados. Sei lá, que sim. trabalhar agência só no Brasil ou trabalhar agência cá em Portugal, já percebes que há aqui alguns desafios que não existem lá no Brasil, e mesmo até a nível de concorrência e a forma de se trabalhar é um bocadinho diferente. Mas o facto de teres estas duas perspectivas de como é que funciona o mercado português e como é que eu posso, enquanto empreendedor cá em Portugal, vivendo cá, ter sucesso cá, com o aprendizado que eu trago de bagagem do Brasil, e ainda tu poderes explorar o mercado do Brasil, pá, acho que tens aí uma vantagem bastante disruptiva. Eu brinco Sabes? que eu tenho um mercado de 210 milhões de Tu pessoas. tens um mercado de 210 milhões e se calhar muita gente vai pensar assim: o João está aqui a criar a sua agência, ele é brasileiro, está a querer criar a agência em Portugal, isso para ele é pior, porque ele não entende tanto o contexto como nós e não sei o quê. Não, não é pior não, porque ele consegue juntar duas realidades e extrair o melhor dessas duas realidades. E por na realidade estar em que está. inserido há 5 anos nessa realidade, É isso. hoje até eu ouso dizer que eu tenho ali um ponto de intersecção Claro gigante que sim. no entendimento das realidades, porque eu fui criado no Brasil e entendo o contexto brasileiro, mas a minha vida madura, que foi dos 19 E pra tua vida frente, eu vivi empreendedora em é cá. Portugal. Exato. A vida, eu sei mais de impostos em Portugal do que no Brasil. Entende Exatamente. essa Isso lógica? para mim é uma vantagem desleal para quem cá está. Eu acho E que isso aí tens que tá que o meu aproveitar. leverage e é Isso aí que eu trabalho. Totalmente. Isso é o teu leverage. E é, É isso isso. mesmo que tu... e eu espero que muita gente te siga e te ouça nesse intuito de eu um dia gostava de ir para Portugal e empreender em Portugal. Pá, e vou acompanhar o João, porque o João é E eu nem é falo esse só gajo. no digital, mas eu acho que todo o brasileiro que tá aqui e muitas vezes reclama disso ou daquilo, porque a gente é muito reclamão também, porque a gente Toda a gente é reclamão. O ser humano é reclamão. O ser humano é reclamão. reclamão. Porque Não, é reclamão, mas toda a gente não, o ser humano isso é reclamão. verdade. Eu quando tive na Alemanha, os meus colegas alemães reclamavam pra caralho da Claro Alemanha e que falavam que queria ir pra reclamam. Suíça. Claro. Pra E os da Suíça. Suíça querem ir para onde? Pra Querem ir para a América. Rússia ou para a América. Mas é igual. Mas igual. eu tenho uma colega brasileira que mora na Suíça há muitos anos já, e ela falou que o suíço que quer enriquecer quer ir pra América, Não, trabalhar em Wall Street ou caralho. Eu falei assim, não é possível. É verdade. E é verdade. E Então, o americano quer ir para onde? Pra Alemanha. É um ciclo, Exato. é um ciclo isso, louco. É isso. A Entendeu? Europa é que é bom, não é? A Europa que é qualidade de vida e não sei o quê, mas é o que é, e faz parte, e a gente saber usar onde tá nossas vantagens competitivas é um pouco Sim. disso. E eu falo muitas vezes, senão o Rodrigão ia até me cobrar, que todo episódio pra mim é uma mentoria e o seu não foi diferente, realmente Olha, eu tá gostei sendo muito de uma estar aqui. mentoria. E passou 2 horas assim, 2 horas, boa, não é? nem sei quantas horas, já, quanto É, tempo já passou? são 8h15, meu. Aí, cara, 2 horas. És tu que estás a pagar? Exato. Está tudo bem? Não, mas Eu aqui, ter caipirinha aqui aqui, valia. batata frita. Eu ficava mais duas. Foi Mas outro agora, fora brincadeira, realmente foi brutal. E eu te convido para deixar uma mensagem final pra galera que nos acompanha e que tem esse mindset empreendedor e quer fazer acontecer e às vezes tá com alguma trava, ou que tá no contexto da performance, é um freelancer. É a maioria do nosso público, né? Diversificada verdade. nesse sentido. O que você diria pra essa pessoa que talvez seja o Roberto de não sei quanto, 15 anos atrás, 10 anos atrás, mais que isso? Certo. O que você diria pra essa pessoa? Dica, um livro, uma frase? O que você deixa aí pra gente? Pá, eu deixo uma frase mesmo. Boa. Malta, dá medo, vai igual. Se dá medo é porque o que está atrás desse medo vale a pena enfrentarmos esse medo. Então, vai.
rodeia-te de pessoas que ou já fazem aquilo que tu queres fazer, ou já fizeram aquilo que tu queres fazer. Portanto, rodeia-te dessas pessoas, são essas pessoas, se existe um grande atalho nesta vida, para mim são as pessoas, é o networking. Então, aproveita esse embalo aí, dessas pessoas aí, que já fizeram o percurso que tu queres fazer. Rodeia-te delas aí. Afasta-te de pessoas negativas, pá, porque eu vivi durante alguns anos rodeado de pessoas, pá, mais negativas, sabes? Até de brincar comigo, quando eu me comecei a expor, olha o blogueirinho, assim. Hoje em dia pedem-me emprego. Sabes? Então afasta-te dessas pessoas aí, porque a toxicidade que pode vir dessas pessoas aí pode-te pôr às vezes a questionar se tu realmente estás a fazer a coisa certa, ou se realmente tu és bom para fazer aquilo, ou whatever. Pá, afasta-se dessas pessoas aí e, malta, acima de tudo, pensem sempre o seguinte, que é, pá, mesmo que der errado a opção que eu tomo na minha vida, eu posso voltar atrás e posso recomeçar no ponto em que eu estava quando tomei aquela decisão mais ousada, aquela decisão mais arriscada. Sim, é sempre possível, gente. Então, vivam os vossos sonhos, não se privem disso. Ninguém vos deve nada e assumam isso. Eu sou fruto, os meus resultados são fruto das minhas ações, ponto final. Ninguém me deve nada, o universo não me vai dar nada, não estou à espera que alguém me ligue a me dar uma proposta vinda caída do céu. Não, a gente tem a obrigação, tem a responsabilidade, mais que a obrigação, tem a responsabilidade de correr atrás daquilo que nós queremos para nós, e ninguém vai fazer nada por nós. Portanto, saiam da vossa zona de conforto e bora fazer. Quem tiver essa mentalidade empreendedora sabe o que é que eu estou a falar, e é isso, malta. Não esperem que as coisas caiam do céu ou que vos apareçam. A mim, pelo menos, nunca tive essa sorte. Ninguém me dá nada de mão beijado. E faz todo sentido, porque quem tá falando isso é o Gajo que fez um vídeo no YouTube pra conseguir o quero trabalho falar. e depois construiu um Deu império no digital. Então, porra. Gente, quem tá em casa aí, eu espero que vocês estejam batendo palma pra esse episódio. Bora. Na boa, é o mínimo que eu espero. E é o mínimo que eu espero também, se você tiver essa mentalidade e curtiu esse conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like se fez sentido pra você. E mais que isso, né? Partilha, porque literalmente alguém pode ser impactado com um nível de conteúdo como esse. Então é isso aí, como eu sempre digo, é só o começo. João,